Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 431. Olhando para a Pedra da Ressurreição em uma mão e a taça da Lufa-Lufa na outra, Kim se perguntou se aquilo daria certo. Nunca tinha sido feito antes. Sim, ele tinha sua pesquisa, e os poucos testes que fizera lhe deram perspectivas positivas, mas não era assim que a magia deveria ser descoberta e desenvolvida. É mais parecido com a forma como as pessoas morrem, pensou Kim. Ele se lembrou do caso perto dele, Pandora Lovegood, mãe de Luna. A mulher morrera em um acidente enquanto fazia experiências com magia quando Luna tinha apenas 9 anos. O risco era muito real, e a possibilidade de a magia sair pela culatra para Kim era bem próxima. Há outro risco, muito menos arriscado, que você poderia correr, disse uma voz na mente de Kim. Em vez de tentar enfraquecer Voldemort com as Horcrux e a magia da alma, Kim poderia simplesmente destruí-los, tornando Voldemort mortal. E então tentar matá-lo como ele estava, esperando que o poder combinado de Kim e Dumbledore fosse suficiente para matar Voldemort. Era uma questão de qual risco correr. Kim fechou os olhos por um instante antes de abri-los, com uma luz determinada brilhando nos tons de cinza da pedra. Sentiu a dor no ombro causada pela maldição de Voldemort ao se lembrar de tudo que havia arriscado e sacrificado no último semestre. Preciso me libertar dessas correntes, por mim e por mais ninguém, pensou que enquanto injetava sua magia nos itens em suas mãos. A Horcrux tremeu na mão de Kim e soltou um grito baixo, que ele imediatamente conteve. Era cedo demais para Voldemort descobrir o que ele estava fazendo. Ele se agachou e deixou a Pedra da Ressurreição usar sua alma e magia para extrair poder e cumprir suas ordens contra o pedaço de alma imunda guardado dentro da taça da Lufa-Lufa. Quebra de cena. Dumbledore e Voldemort trocaram feitiços, causando cada vez mais danos ao ambiente, mas sem causar nenhum dano real aos oponentes. O duelo foi sobrenatural o suficiente para que até mesmo aqueles que viveram a vida inteira com magia se espantassem ao ver o que a magia era capaz de realizar, sendo forçados a se perguntar se a magia em sua posse era a mesma que a de Dumbledore e Voldemort. Voldemort lançou um feitiço nebuloso em direção a Dumbledore, que o desviou para o céu. O feitiço subiu para o céu, deixando um rastro de fumaça em seu rastro. Voldemort não pareceu insatisfeito, sorriu e lançou outro feitiço, mas desta vez não em direção a Dumbledore, mas no feitiço que havia sido desviado. Um jato branco e rígido de magia atingiu a ponta do rastro de fumaça, e uma forte explosão foi ouvida quando nuvens escuras irromperam da interseção dos feitiços, formando-se lentamente para cobrir o céu. Voldemort acenou com a varinha e murmurou um feitiço baixinho. Acho que minha opinião sobre você mudou bastante hoje, Dumbledore, disse ele enquanto fortes rajadas de vento começavam a soprar. Sempre pensei que você fosse uma pessoa sentimental, mas aqui te vejo sem um pingo de tristeza ou raiva no rosto. Você não sente nada pela morte do garoto? Ouvi dizer que vocês dois compartilhavam uma relação semelhante à de avô e neto. Mas aqui está você, diante do assassino dele, e nem uma única palavra de ressentimento me foi dita. Ele riu alto. Você até se uniu ao homem que me entregou o garoto. Que insensível da sua parte, Dumbledore. O céu acima tremeu enquanto um brilho branco iluminava por trás das nuvens escuras, iluminando-as momentaneamente com um branco fraco. Dumbledore acenou a varinha acima da cabeça em um círculo, como se estivesse ganhando impulso para lançar uma corda enrolada. A poeira e a sujeira ao redor dele se ergueram em círculos enquanto um grande tornado se formava ao seu redor, até que a poeira em espiral se rompeu e formou uma aparição de poeira semelhante a um cavalo que avançou em direção a Voldemort, deixando para trás um rastro de poeira que obstruía a visão ao redor. Sem esperar um segundo sequer para observar que seu feitiço havia sido lançado contra Voldemort, Dumbledore se voltou para as ruínas do prédio sob o qual Kim se escondia e lançou uma série de feitiços sobre os destroços. Nem o prédio explodiu, nem o prédio pareceu voltar no tempo e se consertar. O propósito do feitiço era simples: fortalecer os destroços por meio da transfiguração e fazê-los se unirem para que pudessem suportar melhor a pressão externa. Dumbledore não podia deixar Kim se preocupar com o teto desabando sobre sua cabeça quando ele estava concentrado em algo muito mais importante. Eu vou te proteger, então, por favor. Não fale, pensou Dumbledore enquanto voltava para encarar Voldemort. O cavalo de 3 andares de altura foi imediatamente despedaçado, e a poeira foi empurrada para os lados, tornando tudo visível novamente. Voldemort parecia ileso. É o melhor que você conseguiu fazer como mestre da varinha das varinhas? Se sim, estou decepcionado por não ter te enfrentado por tanto tempo. Tenho pena do que você se tornou, Tom. Dumbledore decidiu puxar assunto com Voldemort. Ele precisava preservar sua magia para mais tarde. E eu me culpo por não ter te ajudado quando você veio até mim. Eu falei com você, meu aluno. Temo ser a razão de tudo o que aconteceu com você e, consequentemente, com este país. Temo que fui eu quem te fez assim. Então Dumbledore esperou. Não precisou esperar muito. Voldemort levou apenas alguns segundos para explodir como uma chaleira em fogo alto. Você não foi quem me criou, gritou Voldemort e a terra tremeu com ele. Você não é a razão de eu ser quem sou. Você não tem nada a ver comigo. Eu sou o mestre do meu próprio destino. Eu sou o Lorde das Trevas imortal. Você não me criou, eu me criei. Funcionou, pensou Dumbledore, satisfeito. Dumbledore sabia que a simples menção de que ele tinha alguma influência no que Voldemort era hoje o enfureceria tanto que destruiria todo o controle que Voldemort achava ter sobre a situação. Dumbledore percebeu que todos os pensamentos anteriores haviam deixado Voldemort, substituídos pelo que ele acabará de dizer. Dumbledore decidiu cutucar um pouco mais. Acho que não. E se você tivesse permissão para ficar em Hogwarts como pediu durante as férias de verão? Se não fosse forçado a voltar para aquele orfanato horrível?
Talvez tivesse sido mais gentil, mais compassivo, uma pessoa melhor. Eu assumo a culpa por empurrá-lo para o caminho das trevas. Me perdoe, havia um tom de tristeza em sua voz. O campo de batalha ficou em silêncio. O som de nuvens de tempestade no céu ecoava alto. O som de explosões vindas do outro lado das aldeias se espalhou, mas apenas enquanto um terremoto devastador irrompia sob os pés de Dumbledore. Rachaduras e fendas terríveis se formavam no chão, marcando a superfície com cicatrizes horríveis. Cuidado com o que diz, Dumbledore, disse Voldemort em voz grave, com um tom de advertência grave. Você está pisando em uma linha perigosa. Linha perigosa? Já estou em perigo, Tom. Você mesmo disse que planeja me matar hoje, assim como eu planejo fazer o mesmo com você. Que diferença faz se eu disser algo que o desagrada? Estou apenas falando a verdade, e você não pode me impedir de fazer isso. Decidi tornar os últimos momentos da sua vida os mais dolorosos possíveis, disse Voldemort, rosnando. Você não acha que minhas palavras o irritam tanto porque você vê a verdade nelas? Perguntou Dumbledore, continuando a usar palavras que ele sabia que teriam uma resposta de Voldemort. Em seu esforço para derrotar Voldemort, Dumbledore estudou cada detalhe da vida de Voldemort. Ele sabia tudo o que havia para saber sobre a vida de Voldemort, exceto pelos 10 anos de ausência em que Voldemort deixará o país para viajar pelo mundo. Ele sabia o suficiente para fazer com que cada palavra o atingisse onde desejasse. Voldemort ergueu sua varinha para o céu, e os estrondos dos trovões ficaram mais altos e brilhantes enquanto as nuvens ficavam mais escuras e ameaçadoras do que uma densa floresta tropical. Acho que já chega. Dumbledore olhou para o céu. Olhou para os destroços que havia reforçado. Espero que já chega. Não podia provocar mais. Se fizesse mais, a magia de Voldemort começaria a causar estragos por toda parte, em vez de se concentrar apenas nele. A emoção estava intimamente ligada à magia. A primeira alimentava a segunda, mas também podia afetá-la em um nível muito profundo. Dumbledore provocou Voldemort propositalmente porque queria perturbar seus instintos internos, na esperança de que, por acaso, isso funcionasse a favor de Kim, que estava tentando usar a magia da alma, que mais uma vez se conectava profundamente com as emoções. Morra Dumbledore. Voldemort abaixou sua varinha até apontá-la para Dumbledore. Dumbledore não olhou para outro lugar que não fosse Voldemort, mas seus instintos lhe disseram o que estava prestes a acontecer. Ele imediatamente canalizou magia através da varinha das varinhas, e uma cúpula surgiu acima dele bem a tempo de um clarão branco de trovão o atingir vindo das nuvens. Mesmo que fosse por uma fração de segundo, o ar esquentou até queimar. Essa foi por pouco, pensou Dumbledore. Se ele tivesse esperado para reagir à magia, não teria conseguido bloquear um raio literal que caísse sobre ele. Achei que você queria me matar dolorosamente. Isso me mataria instantaneamente. Dumbledore riu baixinho. Voldemort ergueu ambas as mãos em direção a Dumbledore. A nuvem ribombou e um clarão de trovão desceu novamente, mas desta vez sobre Voldemort. Em vez de eletrocutá-lo, os raios se acumularam ao seu redor, algo impossível sem magia. Ele estendeu o braço para frente, e os raios se acumularam atrás dele e se intensificaram. E 2 pequenos raios dispararam em direção a Dumbledore. Atingiram seu domo e agiram como brocas tentando atravessá-lo. Dumbledore cravou sua varinha na cúpula, e o raio no ponto de impacto se desfez em pequenos feixes de faíscas elétricas. Dumbledore recuou e simplesmente deixou sua magia dissipar consistentemente a magia nociva em faíscas nocivas. Voldemort grunhiu ao finalmente interromper o suprimento aparentemente infinito de raios. Ele cuspiu. Sou o único responsável pelo que sou hoje. O sangue da Sonserina corre em minhas veias. Eu estava destinado à grandeza. Sua única contribuição para minha grandeza será morrer pelas minhas mãos e fazer com que as pessoas percebam que... Voldemort congelou no lugar e começou a tremer enquanto sua pele já pálida se tornava mais pálida do que a de um vampiro branco. Levou a mão ao coração enquanto olhava ao redor com um olhar de pânico. Oh, que é isso? Ele gaguejou e agarrou suas vestes. De repente, um raio dourado saiu do seu peito e foi parar nos destroços onde Kim havia sido jogado. Os olhos de Voldemort se estreitaram. Ele acenou com a mão errantemente, e os destroços se ergueram no ar e flutuaram ali, em uma estranha sensação de estática. Revelou Kim ajoelhado no chão com a taça da Lufa-Lufa na mão, que era a outra ponta do raio dourado que a conectava a Voldemort. Kim abriu os olhos que agora brilhavam em um roxo profundo, com um brilho dourado como uma chama ardente. Ele olhou diretamente para Voldemort. A paz não reside nas coisas exteriores, mas na alma. E quando você destrói a alma, ele sorriu, o caos se instala. Dumbledore olhou de Voldemort para Kim e se endireitou. Ele preparou sua magia. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Capítulo 432. A linha dourada que conectava Kim e Voldemort brilhou forte o suficiente para servir de lanterna no escuro, iluminando tudo ao redor com um brilho dourado intenso. A linha estava esticada, sem nenhum sinal de folga, mesmo quando Kim se levantou e pulou dos destroços. Voldemort olhou fixamente para a linha dourada que partia do seu peito, onde estava seu coração. O que é isso? Perguntou ele, com as mãos pairando ao redor da linha, mas sem tocá-la. O que é isso? Kim estalou o pescoço e puxou, não fisicamente a linha, e o rosto pálido e cinzento de Voldemort ficou quase branco. Ele se aproximou relativamente de Dumbledore e falou com ele usando magia. É isso aí, grandão. Ele vai atacar com força agora. Se eu morrer ou mesmo perder o controle dessa magia, não acho que Voldemort vai me deixar vencer de novo tão facilmente. Se quisermos seguir em frente, você precisa manter o Lorde das Trevas muito irritado longe de mim. Mesmo com a conversa de se matarem, nem Dumbledore nem Voldemort estavam realmente tentando se matar, pelo menos não a sério, estavam apenas se testando. Tentando ver o que poderiam usar para realmente machucar um ao outro quando estivessem realmente falando sério. E não havia como Voldemort continuar falando sem seriedade quando havia uma magia desconhecida saindo de seu peito, com a outra ponta na mão de um inimigo que havia ameaçado veementemente matá-lo.
Seria um problema se ele não se enfurecesse, pensou Kim. Isso significaria que Voldemort poderia sair quando quisesse. Ele não parece estar se sentindo bem. Então tudo bem, confirmou puxando a linha dourada, fazendo Voldemort tremer. Magia da S-alma, disse Voldemort, gaguejando. Ele murmurou algo baixinho antes de encarar Kim. Que magia é essa? Como você está fazendo isso? Kim não disse nada e deu alguns passos para trás até estar atrás de Dumbledore. Ele não iria balançar a Horcrux na cara de Voldemort enquanto conseguisse mantê-la escondida. Manteve o olhar fixo em Voldemort e começou a prosseguir com a magia. Estabelecer a conexão entre a Horcrux e a alma de Voldemort era apenas o primeiro passo, o passo mais desafiador, mas ainda assim o primeiro passo. Se você se recusar a me contar, então terei que matá-lo, disse Voldemort, rosnando. Kim deu de ombros. Infelizmente você descobrirá que se me matar, morrerá também. Ele estava blefando. Que era o único a morrer, se ele quisesse morrer. Duvido, disse Voldemort com desprezo. Ele levantou a voz e o chão tremeu. Tremeu com tanta força que uma fenda se abriu sob o pé de Kim, uma fenda tão aberta que poderia engolir dois deles. Mas Kim manteve a altitude mantendo-se no ar. Dumbledore acenou com a varinha. O tremor cessou quando o chão rachado fechou sua fenda e se tornou inteiro novamente. Kim precisou dedicar um momento à sua mente para admirar a transfiguração em massa tão grande que fixou o chão, sem deixar uma única fenda, parecia um terreno plano, próprio para patinação. Você não vai chegar até ele, declarou Dumbledore. Você vai morrer hoje, e eu farei de tudo para que isso aconteça. Voldemort balançou a varinha, e o ar ficou impregnado do cheiro de enxofre queimado. Dizer repetidamente que vou fazer de novo vai fazer com que se torne realidade de repente, Dumbledore, mas talvez seja isso que você quer, já que não consegue fazer isso sozinho e aparentemente precisa da ajuda de uma criança para isso. Esta criança pode desmantelar seus comensais da morte com menos esforço do que quebrar vidro com um martelo. E essa mesma criança te deixou abalado, Tom. Eu consigo sentir, Dumbledore sorriu. A leve vibração na sua magia toda vez que você lança feitiços. Está te afetando, e nenhuma negação vai mudar isso. Voldemort cerrou os dentes. O cheiro pútrido de enxofre queimado era mais forte que o de ovos podres. Kim, que trabalhava silenciosamente na magia, olhou para a manga e viu o tecido derreter contra sua pele. Dumbledore, Kim chamou. Pensei que você tivesse dito que me protegeria. Ele podia voar enquanto realizava o elo espiritual, mas não conseguia se defender da perigosa maldição do Lorde das Trevas. Era o que ele havia dito a Dumbledore. Ele era um completo risco. Dumbledore ergueu a varinha no ar, e um leve pulso de magia dissipou o cheiro de enxofre. O derretimento das roupas parou imediatamente, embora os tecidos já corroídos não tenham voltado ao normal. Uma névoa negra envolveu os pés de Voldemort e subiu para cobrir a parte inferior de seu corpo. Voldemort alçou voo a poucos metros do chão. Ele disparou em direção a Kim, deixando para trás poeira em ascensão. Dumbledore se posicionou diretamente à frente de Kim e empurrou sua varinha para frente, enviando uma espiral de poder que colidiu com Voldemort, mandando-o para trás como uma bala de canhão. Dumbledore não esperou e aparatou na direção de Voldemort. Explosões se seguiram quando os dois gigantes colidiram em uma batalha mágica. No entanto, Kim se manteve afastado e em posição no meio da rua, concentrando-se na linha dourada que saltava como se estivesse presa a uma bola quicando na máquina de pinball. Ele se concentrou na linha dourada e sentiu a sensação reconfortante emanando em torrentes. No entanto, em ambas as extremidades daquela presença gentil, havia duas presenças ameaçadoras que pareciam sugar tudo para o vazio da escuridão. As duas presenças sombrias eram a Horcrux e a alma despedaçada de Voldemort. Vamos formar um time forte, pensou Kim seriamente, embora parte de sua mente risse da ironia da situação. A linha dourada que conectava as duas almas de Voldemort era, na verdade, uma Imperiana com propriedades que Kim lhe havia concedido usando sua magia da alma. Ele ficará surpreso com a Imperiana, que sempre fora vermelha, não importava o que ele fizesse com ela, mas no segundo em que tocou a magia da alma, a Imperiana vermelha se transformou em dourada quando o Rei Midas a tocou. O Empírio, baseado em almas douradas, tinha duas características. A propriedade de ligação que conectava as duas almas vinha da Pedra da Ressurreição. Sem ela, que não tinha como conectar os dois pedaços de alma. Estava muito além do seu nível de habilidade. Era por isso que a Pedra da Ressurreição era crucial, pois, sem ela, o plano atual nem sequer teria nascido. Mas foi a segunda propriedade que fez Kim rir por dentro, mesmo tendo sido ele quem a criou. Horcrux era um pedaço de alma separado da alma principal e armazenado em um objeto para amarrá-la ao plano mortal. O que significa que há uma conexão entre a Horcrux e a alma principal, pensou Kim. Mesmo que Voldemort não conseguisse dizer quando sua Horcrux foi destruída, o fato de haver uma tênue conexão significava que Kim poderia explorá-la. E assim ele fez. Usando a Pedra da Ressurreição, ele explorou a conexão e a fortaleceu. O próximo passo foi usar essa conexão para pegar os dois pedaços de alma e uni-los. Isso fez rir, pois o processo de união era incrivelmente semelhante à cura de duas almas. Até mesmo a ideia de curar a alma corrompida de Voldemort era tão absurda que o fazia rir até a garganta chiar. Kim abriu os olhos e encarou uma explosão de fogo vindo em sua direção. Ele não se moveu e encarou o fogo com toda a sua concentração na linha dourada. Fechou os olhos novamente e sentiu o calor no rosto, mas de repente o calor desapareceu. Quando abriu os olhos, viu um vácuo sugando as chamas. Elas tentaram escapar da força de sucção, mas o vácuo se tornou mais forte e engoliu as chamas. Ele sorriu. Nada parecia mais confiável do que ter Dumbledore o protegendo. O que dói muito é quando você machuca algo que está sendo curado, pensou Kim. Ele injetou magia na Pedra da Ressurreição e sentiu uma onda de poder em troca, que canalizou para a linha dourada. E então puxou a alma principal de Voldemort. Houve um grito, o grito de Voldemort.
Funcionou. Kim sorriu, então puxou mais até atingir o limite. Ele sacou uma segunda adaga de veneno de basilisco, ativou as runas e com um golpe cortou a linha dourada. O grito dessa vez fez os gritos de Banshee parecerem insignificantes em comparação. Kim nunca se sentiu tão orgulhoso de infligir dor a alguém. Dumbledore, não o deixe escapar. Vamos acabar com isso hoje, gritou ele enquanto deixava cair a taça da Lufa-Lufa, apontava a palma da mão para a Horcrux em queda, Avada Kedavra, e a matava magicamente. O que morreu desta vez foi o fragmento de alma na Horcrux e parte da alma que ele havia extraído da alma principal de Voldemort. Ele sabia que tinha tido sucesso porque a magia de Voldemort estava a todo vapor, e ele ainda estava gritando. No segundo seguinte, Dumbledore aparatou bem ao lado dele. Funcionou, disse Dumbledore. Eu também acho. Ele é louco. Eu também posso ver isso. Eu não gosto disso. Dumbledore apontou a varinha das varinhas para a magia desenfreada que estava fazendo destroços e grandes pedaços de terra voarem em espiral no ar. Ele está mais fraco do que antes. Será mais fácil do que antes. Acho que não. Dumbledore tinha uma expressão muito séria. Até agora ele lutava para nos matar, mas agora ele luta para se proteger da morte. Mesmo que ele não saiba que temos suas Horcruxes, perder seu corpo atual não é uma experiência pela qual ele queira passar. Da última vez que isso aconteceu, levou mais de uma década para conseguir outro. Esse tipo de experiência fica com você. Ele não pode escapar, não em sua condição atual, então lutará até a morte para ter uma chance, mesmo que pequena, de não perder este corpo. Que engoliu em seco a saliva que se acumulava em sua boca. Eu danifiquei a alma principal dele agora. Era assim que ele planejava enfraquecer Voldemort. Não acho que ele vá gostar de perder o corpo, o que enfraquecerá ainda mais a alma, e vagar por aí como um espectro. A recuperação pode ser pior do que da última vez. Era uma suposição. Poderia ser o mesmo da última vez quando Voldemort, sem saber, perdeu uma parte de sua alma que transformou Harry Potter em uma Horcrux. E mesmo que ele não tenha criado uma Horcrux desta vez, ele perdeu uma parte extra de sua alma. Vou garantir que ele não escape, disse Dumbledore. Ele olhou para Kim. Você está bem? Você parece pálido. Kim cuspiu mais saliva e respirou fundo. É uma magia difícil. É magia da alma. Eu sei, magia da alma é uma magia difícil. Ela cobra seu preço. Está tudo bem. Eu estou bem. Eu consigo fazer isso. Kim se endireitou e lançou um olhar furioso para Dumbledore, caso o velho diretor tivesse outras ideias. Vamos prosseguir como planejado. Dumbledore olhou fixamente por um tempo antes de concordar. Kim enfiou a mão no bolso e tirou uma redoma de vidro. Sentia os olhos de Dumbledore grudados nela, ou na coisa dentro da redoma. Dentro da redoma havia um diadema ornamentado, cravejado de belos diamantes. Poderia ter sido qualquer diadema bem feito e aleatório, mas Kim e Dumbledore sabiam exatamente o que era. Era o diadema de Rowena Ravenclaw, outra Horcrux de Voldemort. Capítulo 433. Dumbledore encarou o diadema da Corvinal na mão de Kim. A armação de platina do capacete era adornada com uma grande gema azul cujo brilho tingia os diamantes transparentes cravejados ao redor da armação com uma luz azul celeste que parecia o luar refletido na superfície de um lago. Onde você encontrou o diadema da senhora Corvinal? Que olhou para Dumbledore antes de abrir o selo da caixa de vidro que prendia a Horcrux e a impedia de espalhar sua influência para capturar qualquer um, exceto Voldemort, para colocá-la na cabeça e lançar uma maldição sombria para que ela pudesse se proteger de qualquer perigo em potencial. Foi dentro de Hogwarts, disse Kim. O que? Voldemort o escondeu dentro de Hogwarts no dia em que você recusou o cargo de professor. Ele decidiu escondê-lo no suposto lugar mais seguro do país, em um lugar que ele achava que só ele conhecia. Infelizmente para ele, eu o encontrei. A redoma de vidro se abriu e Kim imediatamente tirou o diadema. Ele podia segurá-lo perto sem cair sob a influência, porque era capaz disso, claro. A Horcrux ainda poderia fazê-lo cair em um momento de fraqueza. Portanto, ele ainda precisava ser cuidadoso, pois a Horcrux era uma fera silenciosa em busca de uma chance de atacar. Desta vez será mais fácil estabelecer a conexão, disse Kim. Mas se Voldemort for mais cruel, o tempo reduzido não facilitará as coisas. Eu vou mantê-lo longe de você. Quase virei um pedaço de bife carbonizado. Você tem sorte que eu não me assusto facilmente, senão Voldemort não estaria ferido agora. O fogo que quase o engoliu teria derretido sua pele e músculos dos ossos, cuidando do trabalho de decomposição da natureza quando ele fosse enterrado, isto é, se ainda houvesse algo para enterrar. Ele não vai te alcançar, Dumbledore disse, assegurando-o. Os ventos fortes ao redor de Voldemort começaram a diminuir, e os destroços em espiral caíram no chão, sacudindo um pouco e cobrindo tudo com uma nuvem de poeira. Depois disso, vou passar meu tempo em um lugar sem nenhuma poeira, disse Kim, limpando a poeira de dentro de suas roupas. Quando a poeira baixou, Voldemort estava no meio dos destroços flutuantes. Os olhos vermelhos sangue do Lorde das Trevas brilharam intensamente, fazendo parecer um exterminador programado com a única missão de matá-lo. Voldemort ergueu a varinha e de repente toda a visão de Kim foi inundada por uma luz forte, fazendo-o fechar os olhos devido à dor. Os instintos se manifestaram. Kim modificou os olhos e os abriu com uma visão clara, apenas para ver Voldemort parado a alguns centímetros dele, olhando-o com seu olhar ameaçador. A garganta de Kim se fechou por um instante antes que toda a magia que ele conseguiu reunir saísse, mas no instante seguinte sentiu uma mão em seu ombro, e Voldemort desapareceu na névoa. Kim olhou para o ombro e viu a mão de Dumbledore em seu ombro. Só posso fazer muito contra magia mental, disse Dumbledore. Kim estalou o pescoço e rosnou, mantenha-o ocupado. Ele pegou o diadema em uma mão e a pedra da ressurreição na outra e começou a canalizar magia. Dumbledore deu um passo à frente e desviou uma nuvem de gás venenoso e escuro que se dirigia a Kim. Ele
Saia da minha frente, Dumbledore. A voz de Voldemort soava demoníaca, digna de um Lorde das Trevas. Sua magia era tão destrutiva que cada vez que ele brandia a varinha, a terra ganhava uma nova cicatriz no rosto. Diante de um Voldemort furioso, Dumbledore parecia um operário de linha de montagem ocupado, tentando dar conta do fluxo constante de trabalho que lhe chegava. Eu vou te matar, Wesh, e não vai ser indolor, gritou Voldemort. Vou cortar seus braços e pernas e manter seu corpo vivo até eu saber o que preciso saber. Prepare-se para viver uma nova vida até morrerem. Que não olhou para a pessoa que gritava ameaças de morte e continuou focado em estabelecer uma conexão com a alma de Voldemort. Ele pensou que seria muito mais difícil obter a alma de Voldemort, mas o homem não tinha defesa contra sua alma. A culpa foi minha, pensou Kim. Não posso comparar todo mundo com Alan. Voldemort poderia ter dividido sua alma em Horcruxes, uma forma de magia da alma. Ele não podia esperar que todos se escondessem e protegessem suas almas. Ele é arrogante o suficiente para se achar invencível. Faz sentido. Ao contrário da alma de Alan, que era turva e mais difícil de localizar com o sentido da alma, a alma de Voldemort era claramente visível, portanto, um alvo muito fácil de se alcançar. A próxima parte, estabelecer a conexão, foi difícil, mas agora eu sei como fazer então. Que injetou magia na Pedra da Ressurreição e sentiu seu corpo se encher de poder e sua alma cantar de alegria por um instante. Sentiu que sua alma podia exercer um efeito no mundo material. Por um instante, perguntou-se se era assim que usar uma varinha era, sem a sensação terrível. Kim conjurou um fio de Império na mão. O fio vermelho brilhou em sua palma. Em seguida, ele inseriu o poder da alma nele, e ele floresceu em um lindo dourado, que avistou Voldemort através de seu sentido da alma, e o Império Dourado não precisou ser atirado fisicamente em sua direção, apenas um pensamento e... Peguei, ele... Voldemort tinha um fio dourado saindo de seu peito com a outra ponta conectada ao diadema. Imediatamente a magia de Voldemort tornou-se errática, e um grande grito rasgou o ar. Que olhou para cima e viu uma massa de fumaça negra em forma de abutre pairando no céu, com luzes vermelhas flamejantes como olhos. Ele bateu as asas, e todos os destroços foram lançados ao ar por causa da pura pressão atmosférica. Kim teve que formar uma parede de terra firme atrás de si e simplesmente se deitar contra ela para não se deixar levar pelo vento. Um feitiço amarelo disparou da varinha de Dumbledore para o céu. Ele atingiu o abutre e a fumaça negra ficou amarela antes de ser sugada para dentro de uma grande bola amarela que explodiu em um anel em expansão. Sabendo que Voldemort não lhe daria ouvidos, Kim riu. Tomar meus braços e pernas? Isso é roubar meu estilo. Mas pode ficar com ele. Estou na onda de cortar almas agora. Ele ergueu a adaga de veneno do basilisco, cortou a linha dourada da alma e saboreou o grito que se seguiu. Ele também sabia que Dumbledore deixou de protegê-lo e passou a atacar Voldemort sem matá-lo. Se morto enquanto houvesse uma Horcrux intacta, a alma de Voldemort se transformaria em um espectro, incapaz de passar para a vida após a morte. Mas eles não sabiam o que aconteceria se destruíssem a última Horcrux enquanto a alma de Voldemort estivesse na forma espectral. A lógica seria que sem âncora, a alma passaria pela progressão natural, mas não havia provas, então eles não podiam ter certeza. E em uma situação como essa, eles não poderiam prosseguir sem evidências. Significaria deixar Voldemort ir, e isso não era uma opção em nenhum cenário. Kim tirou a caixa de vidro, recolocou o diadema e jogou tudo no chão. Tirou uma pequena pílula roxa, quase preta, e a jogou no recipiente de vidro antes de fechá-lo. A pílula se dissolveu em fumaça que preencheu a caixa ao ouviu-se um grito agudo seguido por uma fumaça preta de coloração distinta, que arquejou ao olhar para a Horcrux agora destruída. Embora conjurar a maldição da morte fosse mais rápido, a magia cobrava um alto preço do conjurador, que poderia facilmente ignorar se estivesse com as reservas cheias. Mas pela primeira vez na vida, não tinha o tanque cheio fora de um ambiente controlado. Normalmente, ele só ficava nesse estado à noite, depois de esgotar suas reservas lentamente ao longo do dia. Isso era diferente. A magia da alma cobrava um alto preço. Isso exigiria várias pessoas para fazer, pensou Kim pigarreando. Ele lentamente tirou mais uma caixa de vidro. Esta tinha um medalhão pesado cravejado de pedras verdes em forma de S serpentino no topo, a última Horcrux. O medalhão da Sonserina. O Lorde das Trevas Voldemort criou 7 Horcruxes. Kim destruiu o diário de Tom Riddle para matar o fantasma de Tom Riddle. Ele destruiu o anel de Servolo Gaun porque queria a Pedra da Ressurreição. Harry Potter foi enviado de volta ao limbo para a profecia. Nagini foi morta porque não se encaixava na equação e para impedir que Voldemort recuasse. Isso deixou para trás 3 Horcruxes que ele nunca destruiu, apenas as recolheu para sua segurança. Eles iriam usar algum dia. Esse algum dia foi hoje. Último a ir, Kim tirou o medalhão pela corrente e olhou para o medalhão girando. Tudo estava prestes a acabar, e então ele estaria livre de tudo, pronto para um novo começo. Vamos lá, só falta um. Ele fechou os olhos e sentiu o poder da Pedra da Ressurreição preenchê-lo. Isso o fez sentir-se rejuvenescido. Corpo, mente e alma, a tríade estavam conectados, e quando um estava caído no chão, os outros eram afetados, e da mesma forma, quando um circulava pelas nuvens, os outros também sentiam a penugem das nuvens. Preciso acabar com isso rápido. Ele mexeu os braços e as pernas. Antes que eu fique viciado nisso. Ele empurrou a magia para dentro do medalhão. Ele esquentou antes que uma linha invisível disparasse dele em direção à cratera formada pela luta de Voldemort e Dumbledore, na qual eles estavam lutando naquele momento. Ele só precisava transformar a linha invisível em uma linha dourada e brilhante. Kim fechou os olhos novamente e começou a se concentrar. Bum!
Ele abriu os olhos de repente e viu um golem de pedra gigante rugindo como uma monstruosidade ancestral. A dita monstruosidade virou-se para Kim e avançou em sua direção com um gigantesco martelo machado de pedra. Até mesmo os passos foram suficientes para desequilibrar Kim por dias, apenas sua magia o mantinha firme. Kim observou o golem se aproximando passo a passo. Ele sabia que Dumbledore o protegeria, mas ver algo tão grande fez com que um medo instintivo o dominasse. Passo é bom, passo é bom, passo é bom. O gigante, com seu tamanho, só conseguia dar alguns passos para cobrir o chão. Ele levantou a pata, e a área ao redor de Kim mergulhou na escuridão sem o luar. Vamos! Zap, bum! Um feitiço atravessou o ar e explodiu o pé. Kim conjurou um escudo muito fraco, a única coisa que conseguiu com seu foco na magia da alma, mas mal conseguiu proteger da chuva de pedras. Os feitiços de rajada continuaram e, em segundos, o golem foi reduzido a uma chuva de pedras que teriam sepultado Kim se não fosse por seu escudo. Kim gemeu ao sentir cada pedra e pedra que caía sobre ele através de sua magia. Ele rapidamente reafirmou seu foco e começou a trabalhar na conexão. A linha invisível começou a se solidificar diante de seus olhos, parecendo cada vez mais um fantasma dourado. Os segundos começaram a passar enquanto a magia se aproximava e, com ela, os batimentos cardíacos de Kim. O suor escorria por sua testa, escorrendo pelo rosto, pingando do nariz e do queixo enquanto ele olhava fixamente para o medalhão. Quase lá que engoliu em seco e sua garganta doeu. A linha dourada ficou cada vez mais espessa um momento e se tornaria real aqui, nós vê? A linha imaginária, quase real, se estilhaçou quando Kim sentiu um choque nas costas. Uma magia estranha percorreu seu corpo. Ele reconheceu a magia. Era um atordoamento. Não era poderosa o suficiente para nocauteá-lo, provado pelo fato de que mesmo no estado atual de Kim, ele permanecia de pé sem o menor sinal de distorção em seus sentidos. Mas foi o suficiente para destruir a delicada magia da alma que ele estava lançando. Kim se virou lentamente para encarar seu agressor, a raiva crescendo dentro dele. As coisas estavam tão perto do fim que ele quase conseguia sentir o cheiro no ar, mas seu olfato desapareceu antes mesmo que ele pudesse apreciar o cheiro. Ele viu o homem com a varinha erguida. Kim percebeu a habilidade medíocre do homem pela distância entre eles. Era uma distância média que um atordoador poderia percorrer antes de perder a integridade e desaparecer. Um homem tão medíocre havia interrompido sua magia. Eu conheço você, rosnou Kim, com o sangue fervendo como se estivesse usando magia de sangue. Eu conheço você. Rivers Locke. Rivers Locke, o fundador da Novelusacionites, agora membro dos Comensais da Morte do Lorde das Trevas, ficou de frente para Kim com sua varinha apontada para a frente. Capítulo 434. Se houvesse um limite para a raiva que alguém pudesse sentir, seria um limite de vidro, porque Kim o havia quebrado no momento em que o elo entre a Horcrux e a alma de Voldemort foi rompido. E quando ele descobriu que Rivers Locke era a razão por trás disso, sua fúria não era mais quantificável. Kim ergueu a mão em direção ao Comensal da Morte ofensor e a cerrou em punho. Rivers ergueu-se do chão, com os membros esticados, forçando-o a assumir a postura de uma estrela do mar enquanto flutuava em direção a Kim a uma velocidade estonteante que empurrou suas bochechas para trás, revelando as gengivas e os dentes. Kim abriu o punho e freou o corpo de Rivers. Se não fosse por Kim restringir o corpo de Rivers, ele teria se dobrado sobre si mesmo com a força da parada repentina. Você sabe o que acabou de fazer, disse Kim com o senho franzido. Seu inseto inconsequente, como ousa interferir comigo? Ele puxou o membro de Rivers, esticando as articulações a ponto de quase se soltarem, mas não se soltaram. Rivers gritou, mas seu corpo não conseguia nem se mexer em luta. Estou mais furioso do que quando Voldemort me amaldiçoou. As narinas de Kim se dilataram enquanto ele franzia os lábios para selar a boca à força. Rivers abriu a boca. Arg. Ele gritou novamente, e uma leve baforada de fumaça branca escapou de sua boca. Rivers estendeu a língua, e o músculo rosado havia sido carbonizado em uma massa queimada. Eu disse que você podia falar, disse Kim com um brilho cruel nos olhos. Eu lidarei com você mais tarde, quando tiver tempo. Ele acenou com a mão, e Rivers foi arremessado para longe. O corpo do Comensal da Morte atingiu o chão e se arrastou por vários metros antes de parar. Kim voltou-se para a luta entre Voldemort e Dumbledore. O campo de batalha era uma orquestra de caos tocada por magia, luzes brilhantes, poeira e dois homens determinados a se matar. Se não fosse pelo sentido da alma captando as almas de Dumbledore e Voldemort, Kim não teria sido capaz de avistar nada além da força obstrutiva da magia em fúria. Mais uma vez, Kim levantou os braços em direção ao duelo. O medalhão de Slytherin e a Pedra da Ressurreição pesavam em suas mãos. Seus ombros imploravam para que abaixasse os braços e descansasse por um instante. Sua mente gritava o mesmo. Uma parte dele queria ouvir parar de se esforçar e observar, mas a parte dominante não o deixava descansar. Não era hora de fazer isso, não até o fim. Ele se fixou na alma de Voldemort, e uma linha invisível apareceu conectando-a à Horcrux. Uma linha visível apenas aos olhos dourados de Kim. Mais uma vez. Sua alma cutucou a Pedra da Ressurreição, despertando-a, e o artefato espiritual acolheu a rica magia que lhe foi fornecida e, em troca, preencheu a alma de Kim com seu poder. Kim se animou quando a fadiga passou. Seu ser se sentiu rejuvenescido mais uma vez. Com esforço e cuidado, ele canalizou o poder para a linha invisível que conectava as duas almas. Imediatamente, a linha invisível se adensou e ganhou uma cor tênue. Foi mais fácil do que as 3 vezes anteriores, mas ainda assim foi algo que fez Kim inconscientemente colocar a língua para fora em concentração. O processo foi tão irritantemente lento quanto observar areia escorrendo por uma ampulheta na esperança de que ela fosse mais rápida. Por que magia de tão grande importância tinha que ser tão lenta? Nada saudável jamais tinha um gosto delicioso. Remédios tinham que ser amargos.
Tudo que é bom sempre tinha que ter algo negativo ligado a ele? Seria essa a maneira da natureza de manter o equilíbrio? Por fim, o poder da alma saturou a linha invisível, e Kim retornou para onde estava antes de Rivers interrompê-lo. Assim como antes, a expectativa borbulhava dentro dele como água fervente. Com o último impulso, o poder da alma fluiu para a linha, e Kim então conjurou o Império, dando à linha uma forma física. Uma linha dourada e reluzente saudou o mundo. As proclamações furiosas de Voldemort anunciavam sua chegada. Kim não sorriu nem sorriu radiante. Em vez disso, suas sobrancelhas se uniram enquanto ele se preparava para arrancar o máximo possível da alma principal de Voldemort para poder cortar um pedaço, causando dor e sofrimento. Estou mais forte, pensou Kim enquanto puxava. Minha alma está mais forte. Minha alma está completa. Minha alma está melhor. Sua alma sempre fora mais robusta devido à sua condição de forasteiro, de transmigrador. Ele puxava, e o outro lado puxava de volta, iniciando um cabo de guerra. Mesmo com a crença de Kim de que sua alma era mais forte, Voldemort não era desleixado. Era magicamente exaustivo enfrentá-lo. Para competir, ele teve que desentupir a pia de sua reserva mágica e deixá-la drenar para a Pedra da Ressurreição, para que ela pudesse preencher sua alma com seu poder e usá-lo para enfrentar Voldemort. Na disputa de puxar, Kim estava em desvantagem inerente, pois estava tentando puxar a alma de Voldemort usando a Horcrux de Voldemort. Para superar essa desvantagem, ele teve que compensar com força bruta, já que não tinha habilidade para superar a lacuna. Funcionou. A alma de Voldemort começou a se mover ao longo da linha dourada em direção a Kim. Um pouco mais, Kim respirou fundo ao sentir a alma se aproximando. Ele sacou a adaga e a ergueu acima do ombro enquanto as runas ganhavam vida. Só mais um pouco. Este seria o último ataque. Kim queria causar o máximo de dano possível. Agora, Kim desceu a adaga, mas antes que pudesse cortar a linha, seu braço congelou no meio do golpe. Não era só o braço, todo o seu corpo parecia estar envolto em metal, impedindo de se mover. Calma. A lua brilhava atrás, projetando uma sombra à frente. Kim olhou para baixo e viu sua sombra se mover e se transformar de algo parecido com ele para algo completamente diferente. A sombra se alongou, o tronco se inclinou, os membros se inclinaram e a cabeça se virou sem cabelo. Quando fendas vermelhas apareceram como olhos na cabeça da sombra, Kim percebeu quem era a nova sombra. Você acha que pode me matar, criança? A voz de Voldemort soou mais sinistra do que o normal. Parecia vir de trás de Kim, mas ele não conseguia se virar para olhar. No entanto, sabia que a voz era projetada por magia. Vou pedir que me diga como está fazendo isso. Kim rugiu enquanto mais magia irrompia de seu núcleo. O que? Exclamou Voldemort e a sombra tremeu. Kim forçou o braço para baixo, contra qualquer magia que Voldemort tivesse lançado. Cada fibra muscular usada para fazer o movimento de balanço tremeu enquanto o braço se movia. Chega, seu doente de merda! Kim gritou quando a ponta da adaga tocou lentamente a linha dourada, e isso foi o suficiente para cortá-la. Kim esperou que o domínio sobre ele se desfizesse, mas isso não aconteceu. Ele olhou para sua sombra, ela tremia, mudando de forma. Kim estava incrédulo. Como Voldemort conseguiria manter um feitiço depois de sofrer um ferimento na alma? Eu vou fazer você pagar. Rosnou a voz de Voldemort. Kim sentiu uma sensação de perigo passar por ele. Foi rápido e repentino. Uma magia passou por Kim, e o lado direito do seu corpo se abriu. Seu braço e perna direitos desapareceram, assim como partes do estômago, pâncreas, intestino e todo o baço. Kim caiu no chão imediatamente, e o sangue começou a jorrar enquanto ele entrava em choque. Mas um momento antes do choque interno, Kim iluminou sua mente com magia e usou o poder restante em sua alma. Ele sabia que o choque viria ao sentir o primeiro sinal de ferimento, e no momento em que o atingiu, mente e alma o arrancaram dali. Status do ferimento. Fatal, disse uma voz dentro da cabeça de Kim. Preservação necessária. A magia dentro de seu corpo reagiu, e várias formas de feitiços o cobriram. A magia corporal comprimia os músculos ao redor de seus ferimentos, enquanto a magia do sangue impedia que o sangue escorresse, e vários feitiços de cura se acumulavam ao redor para mantê-lo vivo. Um ferimento como esse teria matado alguém sem magia em um instante. Não era diferente com Kim. Se não fosse tratado, ele morreria. Tudo o que lhe restava fazer era abraçar a própria vida até que alguém o ajudasse. Como uma máquina que olhou para o lado sem emoção nos olhos. O medalhão da Sonserina jazia a poucos metros dele. A Horcrux ainda estava intacta e precisava ser destruída, ou Voldemort ainda viveria. Preciso destruí-lo. Kim ergueu a mão esquerda, ainda boa, e bateu no remendo no peito. No processo, tossiu sangue, e mais sangue jorrou do ferimento apesar da magia. Um pequeno frasco de veneno de basilisco apareceu em seu peito. A rolha saltou e o frasco flutuou trêmulo até a Horcrux. Ele tombou para o lado, e as gotas de veneno caíram sobre o medalhão, abrindo um buraco no centro. Um chiado e fumaça preta depois, a Horcrux foi destruída. Está feito, pensou Kim enquanto sua consciência se enfraquecia. Posso descansar agora? Perguntou-se, mas sabia que descansar agora significava não acordar nunca mais. Ele olhou para o céu, não conseguia ver nenhuma estrela, havia nuvens e poeira que impediam que a luz o alcançasse. Kim sentiu suas emoções retornarem, à medida que a necessidade de ser extremamente afiado desaparecia. Kim ouviu o som de passos. Sentiu suas esperanças aumentarem por um segundo, mas então percebeu que vinham do lado errado. Mal moveu a cabeça para o lado e viu Rivers Locke arrastando seus pés em sua direção. Olha só você, disse Rivers com um sorriso irônico no rosto machucado. Não é tão poderoso assim, né? Kim o encarou. Era tudo o que podia fazer. Ele havia sacrificado aquela liberdade tentando destruir a Horcrux. Qualquer ação naquele momento significava morte. Se ele se movesse fisicamente, sua magia não seria capaz de mantê-lo vivo. Se ele usasse magia, quebraria o delicado equilíbrio em que se encontravam os feitiços que operavam sobre ele, o que mais uma vez significaria morte. Você arruinou a minha vida, disse Rivers.
Desde o dia em que te conheci, minha vida deu tudo errado. Você foi a razão pela qual eu fui para Azkaban. Você é a razão pela qual eu acabei como um comensal da morte. Quando pensei que tinha me salvado naquela fossa, você frustrou meu plano. Eu tinha acabado de sair da supervisão de Pettigrew, e o Lorde das Trevas tinha começado a confiar em mim. Mas lá estava você de novo, o vigilante invisível, o inimigo dos comensais da morte. Você sabe o prazer que esse homem sente em torturar os outros? Ele me fez passar por todos os mundos de dor até ficar entediado, e depois me ordenou que lutasse aqui em Hogwarts como se nada tivesse acontecido. Você sabe o que isso significa? Kim simplesmente encarou Rivers. Ele não fazia ideia do que Rivers estava falando. Não tinha condições de sequer pensar nisso, não que houvesse algo que pudesse fazer sobre a situação, de qualquer forma. Não quero morrer assim, pensou Kim. Sua magia tremeu ao pensar nisso. Ele havia destruído a Horcrux de Voldemort, o ferido e o servido de bandeja a Dumbledore. Sua missão havia sido bem-sucedida. Podia finalmente voltar para casa. Era a hora de retomar sua vida. Patético. Absolutamente patético, disparou Rivers. Mesmo que eu te mate, sabe, não vou sentir nenhum contentamento. Acho que só posso te matar hoje e depois ir atrás da sua família para me vingar. Será uma pena que... Um corte surgiu na garganta de Rivers e sangue jorrou. Ele agarrou a garganta enquanto o choque e o pânico perfuravam seus olhos. Olhou para Kim enquanto o sangue vazava por entre seus dedos e mão. Rivers abriu a boca, mas nada saiu, exceto alguns ruídos gorgolejantes. Kim observou Rivers desabar no chão com olhos inexpressivos. Se ele fosse morrer hoje, pelo menos garantiria que houvesse uma ameaça menos contra sua família. Eu gostaria de ter me despedido. Os rostos de sua família e amigos passaram por sua mente enquanto ele sentia o corpo gelar. Ele queria pedir desculpas, consertar os erros e partir sem esses arrependimentos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kim enquanto seus olhos ficavam pesados. Finalmente, ele sentiu sua magia enfraquecer. Então, ele fechou os olhos. Capítulo 435. Kim abriu os olhos. Eles tremeram e se estreitaram, impedindo que suas pupilas dilatadas deixassem entrar o excesso de luz e machucassem seus olhos. O teto acima era de um branco austero, com as bordas revestidas por uma série de MLE brancos que banhavam o cômodo com uma luz branca e limpa. O primeiro pensamento de Kim ao olhar para cima, será que estou no limbo? Mas tudo era nítido e nítido, diferente de quando ele estivera no limbo para resgatar Harry, onde tudo parecia feito de névoas solidificadas e se assemelhava mais a uma ilusão onírica do que a um lugar real. O próximo pensamento, isso é vida após a morte? O limbo deveria ser o lugar entre a vida e a morte. Ele havia morrido e passado do reino mortal para a vida após a morte? E talvez a vida após a morte parecesse o limbo sem todas aquelas névoas rodopiantes. Ele havia morrido. Morreu ao trocar um controle estabilizador sobre seu ferimento pela chance de cortar a garganta de Rivers. Morreu aos 18 anos lutando em uma guerra para livrar o mundo de um Lorde das Trevas. Ele? Valeu a pena? Não, não foi, disse Kim para si mesmo, fechando os olhos com força. Ele tinha 4 anos quando chegou a este mundo, e já se passaram 14 anos desde então. 14 anos de vida, ele os viveu ao máximo, fazendo o que amava, dedicando cada minuto de sua vida à magia, grato por ter uma origem, o privilégio que lhe permitiu perseguir o desejo do seu coração. Mas sempre houve a presciência adquirida em sua vida anterior que ditou sua vida de certas maneiras. A Eide foi criada para que ele pudesse controlar as coisas dentro de Hogwarts. Como ele agia diante de muitos era através das lentes de seu conhecimento prévio. O vigilante invisível, que deveria ser apenas uma escapada única, transformou-se em algo que levou sua vida a lugares perigosos. Quanto mais velho ficava, mais perto chegava do limite de seu conhecimento. Quanto pior ficava, ele usava a máscara cada vez mais até abandonar a parte desmascarada de sua vida, deixar sua família e viver uma vida inteiramente ditada pela presciência. O conhecimento sempre fora uma dádiva para ele, mas desta vez era uma maldição que o acorrentava a desempenhar um papel. Ele não poderia ter se dado ao trabalho de ir embora, mas tal era a maldição de tudo aquilo. Ele não podia virar as costas quando sabia o que o futuro reservava. Apesar de tudo que ele fez, não valeu a pena. Kim gemeu e fechou os olhos ao senti-los lacrimejar. Quis levantar as mãos para cobrir os olhos antes que transbordassem e as lágrimas escorressem pelo seu rosto, mas nenhum braço cobriu seu rosto. Ele abriu os olhos e deixou as lágrimas escorrerem pelos lados do rosto. A sensação de lacrimejar desapareceu por um instante, e uma carranca marcou seu rosto quando Kim levantou o pescoço para olhar para o braço direito. Não estava lá. Seu braço estava faltando no lugar em seu ombro, e seu corpo estava envolto em uma gaze grossa com runas pintadas em toda a extensão. Ele virou os olhos para o outro lado e descobriu que, embora ainda tivesse o braço esquerdo, ele também estava coberto de gaze e tinha uma dúzia de agulhas longas saindo dele. Ele não tinha ideia do que elas deveriam fazer, mas não conseguia mover o braço nem senti-lo. Então seus olhos se voltaram para baixo. Sua perna esquerda pendia sobre o corpo, o tornozelo apoiado em uma almofada em forma de U que levitava sem qualquer apoio. Quanto à perna direita, ele não a sentia como o braço e a perna esquerdos, mas instintivamente sabia que não estava ali como o braço direito. Se fosse qualquer outra pessoa, sofreria um ataque de pânico ao ver 2 dos seus 4 membros faltando. Até mesmo uma pessoa mágica sentiria uma crise de ansiedade. Mesmo sabendo que a magia poderia regenerar membros com a mesma facilidade com que cultivar um cogumelo em um lugar úmido e escuro. Para Kim, no entanto, o primeiro pensamento foi, estou vivo. Ele estava vivo, tinha certeza disso. A alma seguia para a vida após a morte. A causa da morte fora um ferimento físico, sua alma não fora tocada. Se aquela era a vida após a morte, ele deveria aparecer com o corpo inteiro e não com a condição desordenada em que morrera. Estou vivo, disse Kim para si mesmo, saboreando o som das palavras.
Quanto mais dizia, melhor se sentia, e mais seu humor parecia transbordar de um pântano pesado para a superfície livre e fresca. Seus olhos percorreram a sala. Era uma sala ampla, completamente branca e vazia, exceto pelos armários e objetos de armazenamento alinhados nas paredes. Ele estreitou os olhos e observou para descobrir onde estava, e o design dos móveis combinava com uma lembrança em sua mente. Encontrou 8 pontos de semelhança com os móveis de quando visitará Gilderoy Lockhart em St. Mungus. Ele estava no Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. É claro, pensou Kim. Ele estava mortalmente ferido e obviamente seria levado ao hospital para ser curado. Ele recostou a cabeça no travesseiro e engoliu os sentimentos que lhe subiam pela garganta. Respirou fundo por um tempo e gemeu um pouco antes de se recompor. Alguém. Kim gritou o mais alto que pôde, com a voz embargada. Ele continuou a chamar até que a porta se abriu e um jovem vestido de branco entrou na sala, correndo em direção a Kim. Você está acordado, exclamou o jovem. Kim olhou para o recém-chegado e presumiu que ele fosse um funcionário do St. Mungus, pelo emblema do St. Mungus em seu peito. Kim perguntou, onde estou? Você está em uma enfermaria particular dentro do St. Mungus. O jovem curandeiro sacou sua varinha e acenou. Vou lhe fazer algumas perguntas, por favor, responda-as da melhor forma que puder. Qual é o seu nome? Kim West. Quantos anos você tem? 18 este ano. Qual é a última coisa da qual você se lembra? De fechar meus olhos em Hogsmeade. Quantos dedos estou levantando? 3, 1, 5. Como você está se sentindo agora? Não sinto dor nem desconforto, apesar de estar sem um braço e uma perna. O jovem curandeiro convocou uma prancheta e bateu com a varinha sobre ela para registrar informações. Você parece estável, sorriu. Volto já. Precisa de alguma coisa enquanto estou fora? Um pouco de água e o curandeiro principal responsável por mim pediu Kim. Ele percebeu que o jovem à sua frente não estava no comando. Esse seria o curandeiro-chefe. Kim cantarolou. O fato de o curandeiro-chefe de St. Mungus ser seu principal curandeiro significava que sua família havia sido informada. Embora parecesse óbvio, havia uma chance de que sua família não fosse informada por causa de sua identidade. Não que isso importasse, meu avô teria descoberto de qualquer maneira. Quando a porta se abriu, uma equipe de meia dúzia de pessoas entrou em seu quarto, liderada por uma senhora idosa. Boa noite, Kim. Sou Saffron Stoneart, curandeira-chefe do Hospital St. Mungus para doenças e ferimentos mágicos. Sou a curandeira principal responsável por sua recuperação. Que olhou para o resto das pessoas e perguntou, e eles? Eles são meus colegas. Uma das mentes mais brilhantes e curandeiros habilidosos que o St. Mungo tem a oferecer. Eles acompanharão seu caso e sua recuperação. Quero que todos, menos você, saiam, disse Kim sem rodeios. Stoneart franziu a testa. Kim, eles estão aqui para... Sei que eles estão aqui para observar. É assim que os curandeiros aprendem e aprimoram sua arte. Eles podem observar o quanto quiserem, mas não agora. Quero falar com você a sós. Responderei a todas as perguntas que eles tiverem sobre as mudanças na saúde mais tarde. Tenho excelente oclumência, serei uma excelente paciente, mas isso não é agora. Stoneart suspirou e acenou para os outros curandeiros, e eles saíram da sala, deixando os dois sozinhos. Kim se assustou imediatamente. O Lorde das Trevas está morto? Ele queria saber se todo o seu esforço havia dado frutos e se não fora tudo em vão. Coração de Pedra deu um grande sorriso e assentiu. Ele está morto. Que não ficou satisfeito. Quem anunciou? A notícia veio de Dumbledore? Não Dumbledore. O ministro anunciou que o Lorde das Trevas morreu. Que estalou a língua. Por mais que confiasse na integridade de Amélia Bones, queria ouvir isso da boca de Dumbledore. Dumbledore está aqui? Perguntou Kim. Ele não acreditava que Dumbledore tivesse saído ileso da luta. Ele está muito melhor do que você. Acho que estamos prontos para liberá-lo em 1 ou 2 dias. Quero que você envie alguém e diga que eu pergunto. Ele está morto? Disse Kim em um tom direto. Por favor, não diga nada, apenas vá perguntar a ele. Mencione meu nome. Quero a resposta o mais rápido possível. Fará maravilhas pela minha recuperação ou piorá-la. Stoneart suspirou e saiu da sala, retornando meio minuto depois. Você terá notícias dele em breve, disse ela. Kim sorriu. Obrigada. Há quanto tempo estou no hospital? 7 dias. 7 dias? Kim disparou com os olhos esbugalhados. Nós também ficamos surpresos. Você sofria de fadiga física e mágica, mas não havia motivo para ficar fora por uma semana inteira. Estamos fazendo testes, descobriremos em breve. Deve ser porque extraí demais da minha alma, pensou Kim. Se já se passaram 7 dias, por que ainda estou sem meus membros? 7 dias significam um progresso substancial. Ele sabia que o braço e a perna perdidos não eram ferimentos amaldiçoados. Ele havia verificado o estado deles antes de morrer. Seus membros são o menor dos seus problemas, querido Kim, suspirou Stoneart. Você tem vários ferimentos graves em órgãos internos que precisam ser tratados antes de passarmos para seu braço e perna. Mas o maior problema é a maldição das trevas, Kim gemeu em resposta. Sim, a maldição sombria. Embora não seja mais uma ameaça à vida por si só, ela está nos impedindo de fazer um progresso rápido em seus ferimentos. Levaremos mais 1 ou 2 semanas até que possamos começar a curar ativamente seus órgãos e em seguida seus membros. Kim fechou os olhos e ficou em silêncio por um tempo. Ele não gostava da ideia de ficar preso no hospital por várias semanas. E as agulhas? Não sei se o St. Mungus usa acupuntura como método de tratamento. Não é acupuntura. Até ontem seu corpo tinha espasmos descontrolados por causa da maldição negra. Embora os espasmos em si sejam efeitos colaterais inofensivos, mas combinados com seus ferimentos, não podemos permitir que você se mova violentamente por motivos óbvios. As agulhas mantêm os espasmos sob controle. Você não teve nenhum espasmo hoje. Está melhorando. Isso é bom. Ótimo, suspirou Kim. Agora, a pergunta mais importante, ele a encarou sem piscar.
Por que minha magia está se movendo sem meu comando? Ele sentiu sua magia fluindo dentro de seu corpo sem comando, e percebeu que não era sua magia trabalhando sozinha para sustentá-lo. Sobre isso Stoneheart sorriu orgulhosamente. No seu segundo dia aqui, seu estado piorou gravemente. Estávamos sempre à beira de perdê-lo por causa da maldição sombria que agravava seus ferimentos. Naquele momento, notei a enorme quantidade de magia dentro do seu corpo. Então, decidi usar sua própria magia para auxiliar na sua cura. Não ortodoxo sim, mas funcionou maravilhosamente bem. Você está em um ciclo regular de poções que fazem sua magia fluir conforme queremos curar seu corpo. Ela apontou para ele. As runas em sua gaze também usam sua própria magia para estabilizar seus ferimentos e evitar que piorem. Que ficou impressionado. A cura era quase exclusivamente externa. Sim, a recuperação dependia do próprio sistema imunológico do corpo, mas a cura mágica era usar poder externo para curar a doença. Usar a magia do próprio paciente era altamente incomum, pois as pessoas ali corriam o risco do que aconteceria se sua magia acabasse. Mas as reservas mágicas de Kim eram grandes o suficiente para que não houvesse perigo de elas se esgotarem. A porta se abriu e o jovem curandeiro que entrará primeiro entrou. Ele olhou para Coração de Pedra e disse, o professor Dumbledore diz que ele está morto para sempre. No momento em que Kim ouviu isso, algumas risadas escaparam antes que as lágrimas escorressem incontrolavelmente de seus olhos. Ele chorou copiosamente, ofegando por ar, tudo junto. Foi como ele havia dito, ao ouvir que Voldemort estava morto, Dumbledore tirou um altere do peito e imediatamente sentiu sua magia fluir suave e melhor. Demorou um pouco para ele se acalmar e quando fez, perguntou, minha família, eles estão aqui? Tem alguém aqui todos os dias durante o horário de visita. Devido à sua condição, não permitimos contato prolongado com você, então eles só podem visitá-la por um certo período. Stoneheart olhou para o relógio no pulso. Acho que alguém deve chegar em breve. Como em muitos momentos perfeitos da vida de Kim, a porta se abriu, e a jovem mulher com longos cabelos negros entrou correndo na sala com olhos arregalados e cinzentos como pedra. Kim respirou fundo, preparou-se e tentou parecer o mais saudável possível em sua condição. Lia ele sorriu, mas sua voz falhou ao vê-la depois de tanto tempo. No final do dia, Kim tinha os canais lacrimais inflamados por causa do choro excessivo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 436. Sabe, não gosto de ser encarado agora, disse Kim a Lia, que não tirava os olhos dele desde que o vira acordado. Sua orelha direita estava faltando, o cabelo da direita havia sido arrancado e boa parte da pele também sofrerá danos significativos e, embora tudo estivesse coberto com gaze, Kim não sentia vontade de ser olhado. Ele não conseguia nem mesmo lançar uma ilusão para parecer o seu eu normal. Mesmo que quisesse, as poções e runas ainda direcionavam sua magia para sua recuperação. Ele não queria se desviar disso e prolongar sua estadia no hospital. Lia sentou-se em sua cadeira acolchoada, encostada no encosto com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas no cotovelo, enquanto olhava para Kim. O reencontro emocionante havia passado, Lia chorara, e Kim também, mas agora, depois que ambas se acalmaram, havia uma tensão no ambiente, pesando como um cobertor pesado. Pelo menos para Kim. É uma pena que eu não me importe com isso agora. Você não tem nada a dizer sobre o que eu faço ou não, disse Lia sem rodeios. Kim deu um sorriso amargo. Lia era a que ele não via há mais tempo, de todos os membros da família. Ela não estava lá quando ele saiu de casa, e a última vez que a vira havia 2 meses. Agora, fazia quase 1 ano desde a última vez que a vira. Sinto muito, disse Kim. Para quê? Kim franziu os lábios. Por muitas coisas. Havia muitas coisas pelas quais ele precisava se desculpar. Por ter ido embora sem dizer nada, por não ter feito nenhum contato no último ano, deixando todos preocupados. Piorando seus medos com cada matéria sobre o vigilante invisível no jornal, e agora terminando aqui no hospital depois de quase perder a vida contra Voldemort. Não ajudava o fato de ele ainda ter uma maldição negra habitando seu corpo. Você sabe como é quando você recebe notícias do seu irmão, e não é o vigilante invisível, mas eles ligam e dizem o nome correto? Foi um momento de alegria e alívio, um instante de esperança de que você finalmente voltaria. Mas isso foi destruído quando disseram que você estava no hospital em estado crítico, disse Lia. Que porra é essa, Kim? Que estremeceu. Não tinha uma resposta apropriada para Lia. Ela não se importava que ele tivesse contribuído para a morte de Voldemort. Para ela, não era seu trabalho fazer isso. Ele chegará ao estado em que se encontrava porque colocará a mão em um jarro ao qual ela não pertencia. Acabou tudo agora, Kim fechou os olhos. Voldemort está morto, e com ele o vigilante invisível também. Não tenho mais nenhuma agenda especial e absurda me guiando. Agora só posso ser Kim West. Só quero ser Kim West. Ele abriu os olhos e encarou a irmã. Por favor, me perdoe. Tudo está bem quando acaba bem. Estou em casa agora. Você acha que está tudo bem? Olhe para si mesma. Lia estreitou os olhos. Não corro mais perigo. Sairei daqui como novo, sem nenhuma complicação crônica e permanente. E a lei? Você é um criminoso procurado. Por favor, Kim resistiu à vontade de revirar os olhos. Eu ajudei o Ministério a se livrar do Lorde das Trevas. Eles não vão me julgar como vigilante invisível. Seria uma má ideia se o fizessem. Se a ideia surgir, Dumbledore, o 2 vezes derrotador do Lorde das Trevas, usará sua nova e aprimorada influência a meu favor. Dumbledore teve a chance de ir atrás de Voldemort quando ele tinha o veneno de basilisco dentro de si, mas escolheu ajudar Kim, sabendo que Voldemort curaria sua saúde. O próprio avô não me deixou ser o centro das atenções. O DMLE poderia ter ido atrás de Kim em seus dias de caçador de comensais da morte e sequestradores, mas agora que ele ajudara a matar Voldemort,
Eles não tinham nenhum incentivo real para processá-lo. Com George ao seu lado, que não se preocupava com o ministério e a lei. Mesmo que por algum motivo eles fizessem isso, eu deixaria o país e viveria no anonimato. Acho que esse estilo de vida me cai bem. Você pode fazer a minha parte do trabalho público, Kim sorriu. Você não me reconhece furiosa agora? Lia estreitou os olhos. Kim riu baixinho. Faz tanto tempo que não te vejo que é difícil não estar feliz. Senti tanta sua falta, Lia. Muita, muita mesmo, disse ele com um sorriso e olhos que poderiam se encher de lágrimas a qualquer momento. Lia virou o rosto e levou a mão aos olhos, colocando o polegar e o indicador na pálpebra inferior, como se estivesse prevendo lágrimas. Ela encarou Kim novamente e disse, esta é a última vez que você se comporta assim. Estou falando sério, Kim, faça algo assim de novo e você vai se arrepender pelo resto da vida. Eu não vou, eu prometo, juro por Deus, disse Kim e quis levar o braço bom ao peito, mas ainda não sentia nada nele. Lia descruzou as pernas, levantou-se da cadeira e inclinou-se para beijar a testa de Kim com toda a delicadeza. Foi apenas um selinho. Ela sorriu suavemente e disse baixinho, bem-vinda de volta. Sim, estou de volta. Quando Lia se recostou, Kim perguntou, então, como você está? Ainda com? Qual é o nome dele? Ah, por favor, Lia revirou os olhos. Essas palavras combinariam com qualquer pessoa, menos com você. Não tente ser esperta. Você se lembra do nome dele, se não porque ele é meu namorado, então porque ele é seu inquilino. Você não pode esperar que eu me lembre de tudo, sou um homem ocupado. Aquele prédio tem centenas de lotes. Como vou esperar que eu me lembre de cada inquilino? Kim riu. Como está o Abraham? Espero que esteja tudo bem. Certo, Lia sorriu. E você? O rosto de Kim escureceu. Eu te aviso mais tarde. Ele havia prometido que explicaria tudo mais tarde, e esse mais tarde estava correndo em sua direção agora que a guerra havia acabado. Essa não é uma boa aparência. Vamos lá, não seja tímida, conte para a mana mais velha. Estou sempre pronta para ajudar na vida amorosa do meu irmão, Lia piscou. Eu te aviso mais tarde, repetiu Kim. Não havia nada que ela ou qualquer outra pessoa pudesse fazer. Ele não queria que ninguém mais interferisse. Olhando para Lia, Kim percebeu que ela estava interessada, então mudou de assunto. Como estão os outros? A pergunta não era tanto uma mudança de assunto, mas sim algo que Kim queria saber antes de conhecer todo mundo. O que você esperava? Eles estão morrendo de preocupação com você, ninguém está feliz com as suas escolhas, então espere ver raiva e frustração de algum tipo por parte de todos. Que apertou os lábios em uma linha fina. Quando soube por Dumbledore que Voldemort estava morto para sempre, pensou que todo o sofrimento havia acabado. Mas a teia de causalidade que ele havia tecido o alcançou, e a verdadeira miséria estava prestes a começar. Pelo menos ele havia assumido de bom grado o sofrimento que vinha de ser o vigilante invisível, mas com o sofrimento que viria, desejou que eles nunca tivessem sido necessários. A porta da sala privativa se abriu e uma jovem curandeira enfiou a cabeça para dentro. Com licença, sua família chegou. Devo mandá-los entrar? Que olhou para Lia. Não estou pronto para isso, disse ele, sentindo genuinamente o medo. Você comprou isso para si. Lia se virou para o jovem curandeiro e assentiu. Por favor, mande-os entrar. Kim gemeu. Fechou os olhos e desejou que uma súbita onda de sono o afastasse da situação atual, mas estava bem acordado, com um corpo que não se movia da altura do pescoço para baixo. A porta se abriu e a jovem curandeira entrou, seguida por George, Eliot e o Sr. Rosey. Por um instante, todas as preocupações desapareceram, e ele simplesmente os encarou enquanto eles o encaravam de volta. Mas então Kim viu lágrimas nos olhos da Sra. Rosey pela primeira vez em seus 14 anos ali e a expressão desanimada no rosto de Eliot, e as consequências de suas ações se tornaram claras para ele. Terminou? Perguntou George. Kim respirou fundo. Ele assentiu lentamente. Ótimo, George caminhou até Kim e gentilmente escovou seu cabelo. Sim, que achou que os dedos de George eram particularmente quentes. Quebra de cena. Peço desculpas pela minha aparência atual, disse Kim enquanto ajustava cuidadosamente sua posição na cadeira, mexendo-se e usando o braço bom para se acomodar, tomando cuidado com o braço e a perna direitos em crescimento. Ele estava sentado na cama há tempo demais e tinha permissão para ficar sentado em uma cadeira por algumas horas por dia. Já fazia 2 semanas desde que acordara em Centemungos, e uma semana antes como Kim esperava. Os curandeiros avaliaram o estado de remissão da maldição sombria e autorizaram o crescimento de seus membros e órgãos. Ficaram surpresos com a velocidade da recuperação, mas Kim sabia que quando sua própria magia estivesse envolvida na cura, o progresso ganharia asas? Não apenas pela quantidade, mas também porque seu foco natural era exponencialmente melhor do que o de uma pessoa comum devido à falta de uma varinha em seu histórico. Sua magia era muito mais reativa e ágil, e por isso funcionara maravilhosamente com as poções e as runas. Kim sentou-se em frente a Ivy e Daphne. Stoneheart havia liberado Kim de seu status restritivo de visitas, que permitia apenas a visita de sua família, e permitiu mais visitas quando sua saúde melhorou, removendo as agulhas imobilizadoras quando os espasmos cessaram com a remissão das maldições. Ambas as meninas pareciam bem. Hogwarts havia sido dispensada por enquanto, e suas aulas seriam retomadas por algumas semanas nas férias de verão, antes que os alunos do 7º ano entregassem seus NEMS. Eles olharam para as mangas vazias de Kim, sob as quais repousavam os membros em crescimento. As mangas eram enfeitiçadas para não tocar os membros e pareciam cheias até certo ponto. Membros crescendo do zero não eram uma visão bonita e era melhor escondê-los dos olhos. Perguntei ao curandeiro lá fora. Mas como você está se sentindo? Perguntou Daphne, com os olhos percorrendo o lado ferido do corpo dele. A gaze que aparecia por cima do avental do hospital e as mangas vazias.
Kim deu um sorriso tranquilizador. O curandeiro disse que estou progredindo bem e estarei livre para ir embora em 2 semanas. Acho que sairei daqui antes disso. Quanto a como estou me sentindo, além de ficar cansado no final do dia devido ao tratamento, não sinto mais nada. As poções que estou tomando aliviam toda e qualquer dor e desconforto. Uma coisa poderosa. Mas preciso ter cuidado. Não posso me mover apressadamente porque não há dor para me avisar que algo está errado. Ele tentou parecer o mais confortável possível, como se seus ferimentos nunca tivessem sido graves. Como está a história? Espero que a maldição ainda esteja reprimida com firmeza. Ela nem pegou um resfriado no ano passado. Kim sorriu. Que bom ouvir isso. Nos anos em que tratou a história, sua habilidade com a magia do sangue havia melhorado em reprimir a maldição. As sessões de tratamento passaram de 1 vez por mês para 1 vez por trimestre, chegando a 3 vezes por ano. Ele olhou para Eve. Espero que Harry não esteja sofrendo de nenhuma sequela estranha. Ele está sofrendo de insônia, disse Eve. Kim cantarolou. É por causa da Horcrux ou da maldição da morte? Os curandeiros dizem que não há resíduos nocivos em seu corpo. A cicatriz também começou a cicatrizar e fechar. Então deve ser um problema mental, pensou Kim. Receber uma maldição da morte no peito do seu pior inimigo não era moleza. E Kim entendia se Harry tivesse sofrido algum trauma por causa da experiência. Recomendo que você o leve a um curandeiro mental se o estado dele não melhorar. Eve assentiu, e a conversa parou completamente. Um constrangimento pairou entre as 3 enquanto se entreolhavam para retomar a conversa, mas principalmente Eve e Daphne olhavam para Kim. Ele sabia o que eles queriam ouvir. Kim suspirou e se recostou na cadeira enquanto os observava por um momento em silêncio. O que eu vou dizer, vocês podem não acreditar. Pode soar como uma tentativa esfarrapada de desculpa duvidosa. Mas acreditem em mim quando digo que o que eu vou dizer é a verdade. Não há como negar. Kim lambeu os lábios e proferiu as palavras que achava que jamais pronunciaria. Tenho lembranças de uma época diferente, de um mundo muito parecido com este. Mas diferente do nosso, de pessoas que conhecemos, mas estranhas ao mesmo tempo. Kim percebeu a expressão confusa nos rostos deles. Ele estava enrolando. Dane-se, pensou Kim. Isso doeu em seu coração, pois ele estava prestes a mentir novamente para dizer a verdade àqueles que amava e àqueles que mereciam a verdade. Eu tinha 4 anos quando caí da janela do meu quarto. E assim começou uma longa história sobre sua vida, sobre a explicação para suas ações, sobre o contexto de quem ele era hoje. Ele contou como a história de um menino chamado Harry Potter moldou a vida de um menino chamado Kim West. Ele contou sobre sua jornada mágica. Demorou um pouco. Por horas, Kim falou. Nem Daphne nem Eve o interromperam uma única vez. Não fizeram perguntas nem interromperam por causa do absurdo que suas palavras soavam, apenas ouviram. Que estudou suas expressões que revelavam o que não diziam. Ele revelou todos os seus segredos, mesmo os obscenos que jamais desejava revelar, e abriu a cortina para revelar quem Kim West realmente era. E aqui estou eu hoje, sentado diante de vocês. Voldemort está morto, Harry Potter está vivo, o ministério permanece firme, os alunos de Hogwarts não precisaram lutar em uma guerra, vidas foram salvas, Dumbledore, um pilar deste país, ainda está vivo, e este mundo está melhor do que o outro, disse Kim, concluindo. Havia uma sensação de satisfação cansada em sua voz. Kim então abriu espaço para perguntas que ele sabia que tinham sido mantidas em sigilo durante todo o tempo em que ele falou. Eve se levantou da cadeira, foi até a mesa lateral ao lado da cama de Kim e serviu um copo d'água da jarra de vidro enfeitiçada para manter a água fria. Ela voltou e entregou o copo a Kim antes de se sentar novamente em sua cadeira. Kim olhou para o copo e depois para Eve. Obrigada, não percebi como estava com sede. Kim sorriu. Se Eve começou, se eu acreditasse em suas palavras, eu quero, você até sabe sobre os Dursleys, mas ao mesmo tempo, você poderia ter descoberto isso facilmente. Kim deu de ombros. Era verdade, o de Dursley poderia ser encontrado com algum esforço. Eu simplesmente acho tudo isso muito rebuscado, disse Eve, com a testa levemente franzida. É mesmo? Perguntou Daphne. Videntes existem e têm a capacidade de prever o futuro. Aparentemente a professora Trelawney também é vidente. As memórias de Kim podem ser suas visões como vidente. Mas com essa clareza, argumentou Eve. Ele parece saber tanto sobre tanta coisa. Trelawney profetiza, e eu pesquisei videntes, e quando se trata de clareza, ele só vê em pequenos trechos como as visões mais claras. Ele memorizou toda a vida desse outro Harry em Hogwarts como se ele realmente estivesse lá. Concordo com a Eve, disse Kim. Não acho que eu seja uma vidente, ou pelo menos não no sentido tradicional. Naquele dia, quando eu tinha 4 anos, eu tinha recuperado essas memórias completamente, como se fossem simplesmente parte de mim. No entanto, desde aquele dia, não tive nenhum outro sinal de ser uma vidente. A mentira. Ele havia contado a verdade, mas havia mudado uma coisa. As memórias não eram suas experiências de vida anteriores, mas simplesmente memórias que surgiram em sua mente naquele dia. Essa era a única mentira que ele iria guardar. Eu sou Kim West e nada jamais mudaria isso. Ele não deixaria nada mudar isso. E se ele contasse toda a verdade, sua existência estaria em perigo. Seja qual for o motivo, guardo essas memórias, disse Kim. Mas agora desejo deixar essa parte de mim para trás e seguir em frente. Ser livre. Livre? Perguntou Daphne. Kim assentiu. Sim, livre. Tenho essas memórias na cabeça desde que me entendo por gente. Elas ditaram como vivi minha vida de muitas maneiras. Tenho certeza de que se eu olhar para minha vida através de uma lente,
Descobrirei que a influência dessas memórias é muito maior do que eu imagino. Mas agora que o escopo das memórias passou, não conheço nenhuma versão do futuro, não há nada que possa me influenciar, e por isso estou livre. Ele nasceu nos Vests, uma família que lhe dera o privilégio de perseguir tudo o que quisesse. Mesmo deixando de lado o sobrenome West, sua família o apoiara imensamente, dando-lhe a liberdade de fazer o que quisesse. Mas, no fundo do seu coração, ele nunca fora livre. As memórias o acorrentavam, o guiavam como uma mão invisível, empurrando-o para frente. Ele não poderia ignorá-las. Mesmo que quisesse. Era como Eve havia dito. Eram claras demais e demais. Mas agora, sem futuro para ver, ele estava. Eu sou livre, livre. Capítulo 437. Kim suspirou ao entrar no corredor de pedra preta, vindo da lareira atrás dele. De todas as vezes que visitará o ministério, e foram inúmeras, que não entrará em Whitehall pela entrada VIP. Dado seu status, seria de se esperar que ele tivesse usado a entrada especial pelo menos uma vez. Eu tenho que estar aqui, perguntou Kim girando o ombro direito e transferindo o peso entre as pernas. Vocês podem cuidar disso para mim. George tirou um pouco de pó de flu do ombro. Olhou para Kim e franziu a testa em desaprovação. Estamos aqui por sua causa. Acha mesmo que não é necessário aqui? Kim deu de ombros. Sou um vigilante, e eles são o DMLE. Acho que a polícia não gosta muito de mim agora ou nunca. Ver meu rosto, por mais charmoso que seja, não os deixaria felizes. Kim receberá alta do hospital quando seus órgãos internos estavam curados, e seu corpo consistia em 4 membros inteiros. Ele ainda tomava remédios para a maldição das trevas. Mas isso era algo que Kim teria que continuar tomando por meses antes que todos os efeitos e perigos abandonassem seu corpo, para nunca mais retornar. E a primeira coisa que ele recebeu em casa depois de receber alta dos Sentimungos foi ser informado de que deveria se encontrar com o ministro e os superiores do DMLE, para discutir seu status como vigilante invisível. A verdade era que já fazia um mês desde a morte de Voldemort, e Kim queria que tudo acabasse. Infelizmente, o mundo não era idealista. Ele sabia que seria preciso um certo esforço antes de conseguir deixar os últimos anos de sua vida para trás. Mas isso não significava que ele precisasse gostar daquilo. Como seu consultor jurídico, eu diria que sua presença aqui é muito menos ofensiva, em qualquer situação, do que sua ausência total de um diálogo discutindo seu futuro neste país, disse o terceiro homem ao lado de George e Kim, que olhou para o homem careca de barriga saliente, vestido com roupas luxuosas. Orimba da Bay Purtut era o escritório de advocacia contratado pelos West para todos os seus assuntos jurídicos nas Ilhas Britânicas, que havia interagido com o advogado apenas algumas vezes, em jantares privados, mas, pelo que sabia, os serviços prestados por Orin valiam o preço cobrado. Você é o advogado? Kim deu de ombros. Vou deixar isso com você e seguir o exemplo. Só falarei quando você mandar. De resto, você e o avô podem conversar. Isso seria muito útil, sorriu Warren, charmoso e descontraído. Agora, vamos procurar o nosso guia, certo? Ele olhou para o relógio de pulso. Acho que chegamos cedo, mas alguém ainda deve estar aqui para nos receber. Ah, lá estão eles. Do outro lado do alto salão em forma de cúpula, um jovem correu em direção ao grupo West com passos apressados. Ele não correu, em vez disso, caminhou rapidamente, prestes a começar a trotar. Kim reconheceu o homem instantaneamente, Percy Weasley, o terceiro filho da família Weasley. O ex-chefe, um rigoroso com as regras e a pessoa com mais chances de sucesso como conotação de formatura, mas ao inverter, a mesma frase seria, queridinho do professor. E era isso que Percy Weasley era, uma pessoa subserviente à autoridade superior com o sonho de se tornar a referida autoridade superior. Não era surpresa que mesmo nessa linha do tempo, Percy Weasley tivesse se tornado um funcionário do ministério e, pelo fato de ter sido enviado para receber George West, ele estivesse subindo na hierarquia. Kim sussurrou a identidade de Percy para George e sua possível designação. Percy chegou, respirou fundo e então falou, bem-vindo, Sr. West. Meu nome é Percy Weasley. Espero que esteja bem. Vamos andando, disse George e então, sem esperar por uma resposta, começou a andar. Percy pareceu assustado por um segundo. Seus olhos se voltaram para Kim, aparentemente perguntando o que fazer. Kim deu de ombros e seguiu George. Mostre o caminho, Sr. Weasley, disse Orin a Percy, sorrindo. É? Ah, sim, Percy balançou a cabeça e rapidamente alcançou George. Percy então tentou puxar assunto, mas foi recebido com um silêncio estoico por George e só conseguiu caminhar ao lado dele em um silêncio constrangedor, repleto do som de passos no chão de mármore. Orin interveio e puxou conversa com Percy. Pena, que imaginou, mas então ouviu a conversa e percebeu que Orin estava arrancando informações de Percy, como esperado de um advogado. Eles caminharam por alguns corredores e após 2 minutos de caminhada, chegaram a uma porta dupla de madeira branca com uma intrincada escultura de uma senhora vestida de toga cuidando de uma muda. Percy empurrou as portas e os convidou a entrar em uma longa sala de conferências com estantes de livros ocupando metade do comprimento da sala e a outra metade com pinturas nas paredes de lambris. Uma mesa longa e pesada estava no meio da sala, com o tampo brilhando como se tivesse sido encerado há um segundo. Ao redor da mesa, havia cadeiras com almofadas verdes embutidas na estrutura, como soldados regimentados, distância e linha perfeitas entre cada cadeira e a mesa. Que entrou na sala e avistou Amélia Bones, Rufus Scrimgeour, Gavin Robards e 2 figurões do ministério sentados de um lado da mesa. E sentado sozinho do outro lado, de frente para o mencionado, estava Dumbledore em sua túnica colorida e extravagante. Lembrando-se de como era quando Kim o vira no hospital, Voldemort justificara um trabalho sério em Dumbledore.
Fora somente por causa de Fawkes que Dumbledore tivera uma recuperação tão rápida e sem complicações. Enquanto todos os presentes na sala se levantavam para cumprimentar George, Kim caminhou até uma das cadeiras e sentou-se sem cumprimentar ninguém, enquanto todos estavam de pé. Kim sentiu todos os olhares voltados para ele enquanto se acomodava na cadeira. Ah, minhas desculpas. Recentemente, uma das minhas pernas cresceu para trás, então ela está muito fraca agora. A caminhada até aqui desde o flu foi suficiente para cansá-la. Não consigo ficar em pé agora. Ele podia usar magia corporal, mas por que tentar resistir a algo quando não era necessário? Está tudo bem, Kim pode ficar tranquilo. Dumbledore sorriu enquanto se sentava também. Depois do que Kim disse dado o contexto, ninguém se ofenderia por ele ter se sentado antes de todos. Todos se sentaram e os dois lados se encararam. Orin conversou um pouco com o grupo do ministério enquanto a água era servida por Percy, que tentou se sentar na extremidade oposta da mesa de conferências, mas foi dispensado por Amélia. Pobre rapaz, pensou Kim enquanto olhava para o desanimado Percy fechando a porta atrás de si. Vamos direto ao ponto. Rufus Gringior iniciou a conversa no momento em que a porta se fechou. Por nós tudo bem. Orin sorriu, abrindo sua grossa pasta de couro preto. Você é o vigilante invisível. Rufus olhou para Kim ao dizer isso. Kim não disse nada como planejado e apenas encarou Rufus. Concordamos com isso nesta sala, respondeu Orin. Depois que Kim teve metade do corpo arrancado, não havia como Dumbledore ou qualquer outra pessoa manter a identidade de Kim escondida. Ele teve que ser levado às pressas para o hospital para ter alguma chance de sobreviver. A visão de Dumbledore no Centemungus não pôde ser escondida quando ele próprio foi espancado e precisou de atenção médica. Figurões do ministério, como Amélia, chegaram para verificar Dumbledore e, por sua vez, encontraram Kim. Não foi difícil juntar as peças depois disso. Felizmente, essa revelação foi mantida em segredo para alguns superiores e não chegou aos escritórios do Departamento de Educação Especial, muito menos às primeiras páginas dos jornais em todas as mesas das casas por todo o país. Scrimgeour estreitou os olhos para Orin. Não existe esta sala neste caso. Kim West é o vigilante invisível, e temos amplas evidências para provar isso. Orin sorriu. Normalmente, isso significaria que ele seria julgado por seus crimes. Scrimgeour bateu com a palma da mão em uma pilha de arquivos tão espessa que daria a mais robusta das enciclopédias. Você tem tantas alegações e registros contra você que, se comprovados, não sairia de Azkaban tão cedo. Vai esquecer como é lá fora antes de ser solto. Kim continuou a olhar para Scrimgeour sem nenhuma expressão no rosto ou movimento no corpo. Talvez seja verdade, mas como você disse, é o que geralmente acontece, disse Orin, mas não é assim que se vê. As ações do meu cliente visavam proteger este país do Lorde das Trevas, e ele fez exatamente isso. Que é a razão pela qual estamos aqui sentados sem nos preocuparmos com um Lorde das Trevas assassino ameaçando o futuro deste país. Kim conteve as sobrancelhas para não se erguerem. Orin estava exagerando. Sim, sua contribuição poderia ser considerada a mais alta, mas Orin estava dizendo isso na frente do chefe do Departamento de Educação Especial e do chefe dos Aurores. E Dumbledore estava sentado no assento ao lado do advogado. E o fato de estarmos tendo esta reunião significa que o DMLE não tem nenhum desejo de prosseguir com as acusações contra o Vigilante Invisível, disse Orin, encerrando sua fala apaixonada. Queremos que o DMLE apague todos os seus arquivos sobre o Vigilante Invisível e Kim West, e que o ministro emita um perdão formal. É claro, nada disso precisa ser divulgado. Perdão total? Scrimgeour zombou duramente. Você não vê a quantidade de acusações contra ele? Isso lhe daria um lugar vitalício entre os mais procurados do DMLE. E você exige um perdão total? George, que ouvia em silêncio, falou antes que Orin pudesse responder. Não, não queremos um perdão total. Queremos um perdão total e que todos os arquivos sejam incinerados. Quero que o DMLE finja que o Vigilante Invisível existiu e finja que nenhum de vocês jamais soube que meu neto era o fora da lei mascarado. Se era isso que você achava que conseguiria vindo para cá, então se enganou, Sr. West, disse Scrimgeour, inclinando-se para o lado. Seu neto infringiu mais leis do que eu conto nos dedos, e já as infringiu várias vezes. Isso simplesmente não pode desaparecer. Não estou pedindo para que isso desapareça assim. Já dei ao Ministério motivos suficientes para me prestar esse serviço quando enchi o cofre de guerra do DMLE. Não quando fiz o cofre de guerra do Ministério, disse George. Aquilo foram doações. Você pode ver da maneira que quiser, mas isso não mudará o fato de que eu fui a razão pela qual você agora tem os recursos para reunir os comensais da morte e seus associados e jogá-los em Azkaban. Minha família é a razão pela qual você pôde trabalhar sem se envolver em política. Agora é a hora de pagar, então pague. Você? Chega, Rufus. Amélia interrompeu a tensão crescente entre os dois lados. Já conversamos sobre isso. Por que você está tentando desnecessariamente fazer algo a respeito? Não, já chega, disse ela quando Rufus tentou argumentar. Ela se virou para George. Darei um perdão formal ao seu neto, mas não vou destruir os arquivos do DMLE. Em vez disso, os arquivos serão levados ao mais alto nível de confidencialidade. Não importa se nós, do DMLE, destruímos os arquivos do Vigilante Invisível de qualquer maneira, o Departamento de Mistérios tem seus próprios arquivos, e eles permanecerão lá. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Então, se você quiser apagar todos os vestígios oficiais disso, não será possível. Kim se virou para George e percebeu que ele estava pensando em entrar em contato com o Departamento de Mistérios para fechar um acordo. Ele tocou o braço de George e balançou a cabeça quando George olhou para ele. Kim então se virou para Orin e assentiu. Meu cliente decidiu aceitar sua proposta, disse Orin. Mas eu lhe darei um perdão formal com uma condição. Amélia de repente aumentou a tensão na sala. Kim, que havia pegado seu copo de água, colocou-o no chão e olhou para Amélia. Não quero ver o Vigilante Invisível voltar, disse Amélia. Você nunca mais vai sair para
O vigilante invisível está morto, Kim falou pela primeira vez nas discussões. Ele olhou para o grupo do ministério e disse, o vigilante invisível morreu quando fechou os olhos em Hogsmeade. Não precisa se preocupar com isso, ministro Bones. Ele nunca mais aparecerá em lugar nenhum, que nunca mais assumiria o manto. Não valia a pena. Após alguns minutos de discussão, o perdão formal e integral de Kim foi finalizado. Ao final da semana, Kim deveria ser um homem livre com ficha criminal limpa. Tem certeza de que não quer discutir algo sobre você com o ministro? Disse Kim a Dumbledore quando saíram da sala de conferências. Orenba é muito bom. Você pode contratá-lo para resolver as coisas com o ministro. Sabe, só dizendo. O Sr. Ba é muito caro para mim, disse Dumbledore com uma risada. Ridículo. O senhor é alquimista, professor. Pode facilmente pagar por ele se quiser, zombou Kim. Dumbledore poderia estar nadando em ouro se tivesse feito da alquimia sua principal carreira em vez de ser o diretor de Hogwarts. Dumbledore riu novamente. Mesmo assim, não há nada a ser resolvido. Naquele dia eu estava em contato com o DMLE, e tudo o que foi feito foi em colaboração com eles. Embora eu sinta remorso por destruir uma grande parte da vila, eu deveria ter levado Voldemort embora. Tantos bens destruídos, memórias e preciosidades perdidas, para nunca mais serem recuperadas. Eu me sinto responsável. Não adianta pensar nisso agora, Kim deu de ombros. Você pode contribuir para a reconstrução da vila. Eu doarei a minha parte através de Scriveshaft. Você pode fazer isso através de Hogwarts. Sim, talvez eu tenha que fazer isso, suspirou Dumbledore. Agora que você foi perdoado, o que planeja fazer? Kim respirou fundo. Eu te disse, não disse? Vou fazer meu estágio com Alan de Badeley. Vou sair daqui para ficar na casa dele na Nova Zelândia por alguns anos. Depois disso, viajar. Aprender magia, descobrir coisas novas, me aplicar e aproveitar tudo que este mundo tem a me oferecer. Por acaso dar aulas está nos seus planos? Kim riu. Eu não vou ser professor em Hogwarts. Nunca se sabe, disse Dumbledore com um brilho nos olhos. Kim bufou. Se você mudar de ideia, sabe onde me encontrar, disse Dumbledore. Kim balançou a cabeça. Não conseguia imaginá-lo ensinando. Ele havia ensinado Luna e orientado seus amigos e colegas em Hogwarts, mas seguir a carreira de professor não estava nos seus planos naquele momento. Ele ainda tinha muito a aprender. Kim sorriu para si mesmo. As coisas finalmente estavam melhorando. Capítulo 438. De manhã cedo, quando o orvalho cristalino ainda pingava das terras folhas verdes, Kim golpeou 2 globos cinzentos flutuando no céu. Eles esvoaçavam aleatoriamente à sua frente, afastando-se e empurrando-se em sua direção em velocidades e ângulos variados, e explodiam e encolhiam de tamanho aleatoriamente. Kim utilizou todos os 8 pontos de contato do seu corpo para golpear os globos, o que distorcia cada golpe. Ele continuou até conseguir ouvir o chilrear agitado dos pássaros enquanto voavam para começar o dia. Kim expulsou todo o ar dos pulmões e respirou fundo enquanto dissipava todo o suor do corpo com magia. Ele girou o ombro e contraiu a perna. Não só não doía mais, como também havia recuperado a força total. A magia era maravilhosa em suas capacidades sobrenaturais. Mesmo que os humanos fossem capazes de regenerar membros, levaria vários meses para recuperar sua força original. Mas aqui estava ele, de volta à força total somente após um mês de poções de recuperação, fisioterapia e exercícios regulares. Kim suspirou. Contando o mês em que esteve no hospital preso na cama, já haviam se passado 2 meses desde a morte de Voldemort. Desde então, a DMLE lançou uma onda de ataques contra todos os Comensais da Morte e cúmplices que conseguiram capturar. Os julgamentos foram acelerados e os seguidores dos Comensais da Morte foram levados ao tribunal. Justiça. Kim balançou a cabeça. Em teoria, a acusação e a defesa no tribunal deveriam ser um processo simples, com 2 partes apresentando fatos, declarações e evidências para decidir se há ou não culpa. Mas o mundo nunca foi tão ideal. Os seguidores do Lorde das Trevas Voldemort eram muitos, e sua influência alcançava lugares distantes. Havia muitos níveis na organização, com tantos atores-chave que se podiam encontrar envolvidos em todos os cantos do país. Entre essas pessoas, muitas eram inteligentes e muitas eram influentes. Quando havia tantas pessoas más quanto boas, tantas pessoas escondendo e distorcendo fatos quanto aquelas que os investigavam e revelavam, os procedimentos da lei e da justiça se tornavam intrincados e complicados. No dia em que Voldemort atacou Hogsmeade, seus Comensais da Morte o acompanharam e lutaram contra os Aurores e o Mago Assassino. Muitos foram derrotados, capturados e presos, mas muitos escaparam, usando os aliados não humanos que lutavam ao lado deles. Para garantir que posicionassem a rede na melhor posição possível e capturassem o máximo de peixes comensais da morte, o DMLE sentou-se com as pessoas que procurava e discutiu acordos de penas mais brandas e até imunidades. Os que estavam no degrau mais baixo da escada vendiam os que estavam acima em troca de clemência, e os que estavam no topo começaram a vender os que estavam ao redor na esperança de salvar a própria pele. Lúcio Malfoy era um exemplo disso. O espião secreto de Kim se ofereceu para fechar um acordo com o DMLE, que concordou em negociar com Lúcio depois que Kim lhes contou sobre o papel e a contribuição de Lúcio, que não sabia os termos exatos do acordo, mas Lúcio aparentemente conseguiu negociar sua sentença para apenas alguns anos em Azkaban, além de uma pesada multa. O que o DMLE recebeu em troca foi um comensal da morte de alto escalão, o antigo líder do Círculo Interno, disposto a revelar todos os segredos e a lançar um Lumos para todos os Comensais da Morte que o DMLE precisasse para capturar todos os peixes grandes que tanto desejava.
Considerando os atos horrendos que Lúcio havia cometido como comensal da morte, alguns anos na Nova Azkaban sem a ameaça dos dementadores eram quase o mesmo que nenhuma punição. Embora quem achasse que Lúcio tivera sorte, sentia pena de Draco e Narcisa. A única coisa horrível da qual não podiam escapar era a destruição de tudo que o nome Malfoy representava. Podiam viver no campo em reclusão, mas se algum dia desejassem uma vida social condizente com sua posição social, ou qualquer vida social, as Ilhas Britânicas seriam o último lugar onde a encontrariam. Precisariam partir para um lugar bem distante de onde Voldemort já havia chegado e, mesmo assim, adotar uma identidade diferente para ter uma chance de uma vida normal. O mesmo se aplicava às famílias proeminentes de comensais da morte. Só um tolo não partiria depois de tudo o que aconteceu. Infelizmente, Kim sabia que havia muitos no país. Vá embora, suspirou Kim. Os comensais da morte não eram os únicos que teriam que deixar o país no futuro. A mansão West erguia-se atrás dele, tão grandiosa como sempre em sua presença pacífica. A residência não havia mudado muito desde que ele chegara a este mundo, tudo graças à magia nas paredes e na fundação, que mantinha a estrutura resiliente e inabalável. Ele contemplou sua casa por um momento silencioso e decidiu que era a hora. Quebra de cena. As manhãs na casa dos West eram tranquilas. A mesa do café da manhã estava sempre movimentada, com moradores folheando jornais, relatórios e livros, para grande desgosto da senhora Rosey. Hoje não foi diferente. As pessoas ao redor da mesa consumiam o café da manhã com os olhos grudados na leitura. George, sentado à cabeceira da mesa, lia um jornal. Elliot lia um dos muitos da sua pilha de leituras e lia que estava em casa. Folheava relatórios com uma das mãos segurando uma colher cheia de lentilhas e feijões. Apenas a senhora Rosey tomava seu café da manhã em silêncio, sem distrações, sentada à mesa apenas para o café da manhã. Kim sentou-se à outra cabeceira da mesa. Colocou a faca e o garfo sobre o prato vazio, formando uma cruz, e limpou a mão com magia. Contemplou a família por alguns instantes antes de chamar a atenção deles, sacudindo o cálice com o dedo, criando um som vibrante que reverberou por toda a sala, quase silenciosa. Kim pigarreou. Gostaria de contar uma coisa importante a todos. Que você está namorando duas garotas ao mesmo tempo. Lia falou antes que Kim pudesse continuar. Kim, que havia respirado fundo, tossiu e expeliu o ar. Ele encarou a irmã com a perplexidade estampada no rosto nu. Não teve tempo de reagir de outra forma. Era suspeito quanto eles visitavam você enquanto você estava no hospital. Que? Lia estreitou os olhos para Kim. Precisei de uma longa conversa com eles, com ele parado atrás de mim, para que me contassem sua situação peculiar. Ela apontou para George. Que não sabia que expressão estava fazendo ao olhar para George, que simplesmente o encarou e deixou claro que não se tratava de nenhuma informação nova, que olhou para Elliot e que deu de ombros. A senhora Rosey lançou-lhe um de seus clássicos olhares de desaprovação. Por que você não disse nada? Perguntou Kim. Eles sabiam disso há muito tempo e não tinham falado uma palavra sobre isso. Estávamos esperando você nos contar. George franziu a testa para Lia. Nenhum de nós consegue entender o relacionamento de vocês. Não é normal, acrescentou a senhora Rosey bruscamente. Não para nós, continuou George. Se você pudesse nos explicar, talvez a gente entendesse. Talvez, que notou a frase. Era algo que ele esperava enfrentar, apesar de ser desanimador encarar de fato. Eu te conto isso quando me sentir confortável, disse Kim, que não estava disposto a se abrir sobre sua vida amorosa com eles naquele momento. As famílias das meninas sabem? Perguntou George. Não, disse Kim. Embora recentemente, Eve tivesse lhe contado que seus pais a haviam chamado para conversar e tentado questioná-la sobre seu relacionamento com ele. Ela se recusará a falar sobre isso porque, assim como ele, ainda não estava pronta para se abrir sobre o relacionamento deles, e não falar sobre isso com suas famílias. Não era um bom momento para isso. Os pais de Daphne eram conservadores e não tinham a mínima ideia da natureza do relacionamento da filha. E com Eve, o relacionamento era tão complicado que qualquer momento era melhor do que agora. Se você não queria falar sobre o seu relacionamento, então sobre o que era? Perguntou Lia, confusa. Kim lançou um olhar penetrante para Lia. Porque ela, de repente, pensou que ele estava falando sobre o relacionamento dele. Estava fora de sua compreensão. Kim suspirou, pegou um papel dobrado 3 vezes e o balançou levemente na mão. Escrevi para Alanda Badeley ontem, e ele respondeu em algumas horas. Acho que está na hora de eu começar meu aprendizado. E ele está pronto para começar também e me receber em sua casa na Nova Zelândia. Já fazia 2 meses desde que se libertara das correntes, e cada dia que passava o deixava frustrado por sua vida não ter avançado para a próxima etapa decidida. Seu aprendizado com Alan. Ele estava se sentindo mal-humorado e irritado, e ultimamente estava ficando difícil se conter. Quem sabia que desde que chegasse à casa de Alan, tudo se resolveria, e era exatamente isso que ele queria fazer. Dar o próximo passo e encerrar definitivamente este capítulo de sua vida. Quando você vai embora? Perguntou George. Lia interrompeu. Quando? Faz só 1 mês que ele saiu do hospital. Ela franziu a testa para Kim. Você deveria descansar antes mesmo de pensar em fazer algo tão grande. Kim desviou o olhar de Lia e olhou para George. Partirei em 1 semana. Razoavelmente não havia nada de errado em esperar mais um pouco, mas Kim internamente se sentia preso, e a lógica não ajudava a aliviar isso. Kim. Ouvindo a irmã quase gritar, Kim suspirou. Não é como se eu fosse ficar para sempre. Posso visitar toda semana com chaves de portal. E não posso adiar mais isso. Eu deveria ter começado o meu aprendizado meses atrás. Não posso fazer Alan esperar mais, e não vou deixar essa oportunidade passar. Minha saúde?
Estou bem agora. Lia, você está se preocupando desnecessariamente agora. George interrompeu a discussão iminente e perguntou a Kim, sua decisão é definitiva? Kim assentiu. Então pode ir. George ergueu a mão para silenciar Lia, que franziu a testa. A decisão é dele. Ele não é mais criança. Não é mais criança há muito tempo. Ele pode fazer o que quiser. Kim sorriu brilhantemente. Quebra de cena. Kim abriu a velha porta da loja estreita e decadente. As letras na porta, folheadas a ouro, estavam descascando, revelando a falta de manutenção da loja. Um sino tilintando soou em algum lugar nas profundezas da loja quando eles entraram. Era um lugar minúsculo, vazio, exceto por uma única cadeira fina e comprida no canto. A loja era tão silenciosa quanto uma biblioteca, só que tinha milhares de caixas estreitas em vez de tomos e livros empilhados ordenadamente até o teto. A porta logo atrás do balcão da frente se abriu, e Garrick Ollivander saiu empurrando a porta com as mãos ocupadas segurando caixas mais estreitas como aquelas que enfeitavam as paredes. Olivara se virou para Kim e ficou surpreso. Desculpe. Ah, Kim West. Eu não esperava te ver hoje. Kim sorriu. Até ontem nem eu planejava visitá-lo, Sr. Olivaras. No entanto, percebi que era imperativo que eu fizesse isso. Kim foi até o balcão e colocou um pedaço de madeira em formato de cubo na frente de Olivaras. O que pode ser isso? Kim bateu na caixa e, como um quebra-cabeça elaborado, a madeira se abriu em cuboides menores que se separaram do bloco, abrindo-se como um quebra-cabeça complexo. A metade superior do bloco havia se movido para o lado, expondo o centro, onde repousava uma varinha feita de uma madeira com um tom mais escuro. Acredito que você se lembra, perguntou Kim. Sim, é a varinha que te vendi quando você entrou na minha loja, anos atrás. Posso? Kim assentiu e Olivaras pegou a varinha, estudando-a com olhos excepcionalmente brilhantes para alguém da sua idade. Ela tem sido incrivelmente bem conservada. Só estou acostumado a ver esse nível de cuidado em adultos que usam a segunda varinha, e mesmo isso é raro, comentou Olivaras, impressionante. Eu não mereço esse elogio. A condição da varinha é por falta de uso. Perdão? Não uso esta varinha desde o dia em que a levei para casa. Segurei-a 2 vezes e usei-a uma vez. Fora isso, esta varinha permaneceu neste estado, que olhou fixamente para a varinha que, de certa forma, moldou sua magia para o que ela era hoje. Estou aqui para confiar a varinha a você hoje. Espero que encontre outro parceiro que realmente a use e aprecie seus serviços, pois eu não consegui. A varinha estava com ele há quase 8 anos, mas que não tinha pego a ela. Ele não tinha utilidade para ela e, portanto, não fazia sentido mantê-la por perto, especialmente considerando que Kim era suscetível à sua tentação. Kim poderia ter destruído e resolvido o assunto, mas considerou isso um desperdício e decidiu devolver a varinha a Olivaras para que pudesse ser usada por outra pessoa. Se é isso que você deseja, disse Olivaras, mas você tem certeza disso? Kim assentiu. Você quer que eu lhe conte sobre o novo bruxo quando ele ou ela fizer par com a varinha, quando quer que isso aconteça? Perguntou Olivaras, que olhou para a varinha. A varinha era feita de núcleo de acácia e pena de fênix? Uma combinação que Olivaras dissera ser excessivamente exigente e só escolheria aqueles que combinassem perfeitamente com ela. Afinal, a varinha escolhia o mago. Kim deu de ombros. Claro, por que não? Seria interessante de alguma forma, eu acho. Ele queria ver quem a varinha considerava digno e comparar. Quando Kim saiu, Olivaras olhou para a varinha que havia retornado à sua loja depois de tantos anos. Olhou para as paredes, onde suas criações estavam guardadas em caixas, e então voltou para a varinha de Kim. Olivaras pegou sua própria varinha e acenou para que o bloco de madeira se remontasse e a guardasse, exatamente como Kim a havia trazido. Olivaras pegou a caixa de madeira, caminhou até a parede e a colocou em um dos espaços vazios, tornando-a parte da parede de varinhas novamente. Quebra de cena. Hogsmeade estava em plena reconstrução, a todo vapor, com trabalhadores por toda a vila reconstruindo casas e estabelecimentos. A vila, que havia sido arrasada, precisava ser reconstruída desde a fundação. A reconstrução nem sequer foi o primeiro problema com o qual os moradores tiveram que lidar. A vila estava contaminada com magia negra que se infiltrava no solo e nas construções devido à batalha, especialmente onde Voldemort havia lutado, já que aquela área teve que ser colocada em quarentena para higienização completa. Especialistas contratados pelo Ministério trabalharam durante semanas para tornar Hogsmeade um lugar seguro para se viver, e somente depois que as verificações foram feitas e os relatórios voltaram com sinais negativos de quaisquer resquícios de magia negra, a reconstrução começou. Os moradores que tinham sido expulsos de suas casas, forçados a viver em tendas mágicas, agora estavam lentamente retornando para suas casas reconstruídas por contratados do Ministério que estavam trabalhando dia e noite para reconstruir a vila de volta à normalidade de forma rápida e segura e, claro, tudo estava sendo pago pelo Ministério. No centro da vila ficava o Três Vassouras, o bar e pousada favorito da vila, de propriedade da charmosa Madame Rosmerta. O estabelecimento havia sido praticamente arrancado do chão durante a escaramuça, e a estrutura estava tão danificada que os empreiteiros a consideraram inadequada para reparos e declararam que precisava ser reconstruída do zero. Rosmerta ficou perturbada por um momento por perder o lugar de onde guardava tantas lembranças, mas se animou e decidiu investir seu próprio dinheiro, além dos fundos do Ministério, para reconstruir o Três Vassouras com todas as pequenas personalizações e mudanças de design que sempre desejara. Um lugar melhor do que o que tinha antes e onde criaria novas memórias. Senhora Rosmerta. Rosmerta ergueu os olhos dos documentos e viu o gestor de fundos do Ministério responsável por todo o financiamento em Hogsmeade entrar no Três Vassouras. O prédio já havia sido concluído e o trabalho havia sido transferido para o design de interiores. Sim, Sr. Fulton? Ela perguntou, tirando os óculos de leitura. Fulton, o homem erudito com óculos de aro dourado, sentou-se na cadeira em frente a Rosmerta, do outro lado da mesa. Pegou o lenço e enxugou o suor da testa. O senhor está bem, Sr. Fulton?
Houve algum problema? Perguntou Rosmerta, preocupada. Não, sem problemas. Fulton balançou a cabeça com força. Bem, não sei como dizer, mas é definitivamente uma coisa boa. Então por que você está assim? Fulton tirou um envelope do bolso da beca e o colocou sobre a mesa. Isto chegou pelo correio ontem para a caridade. Os olhos de Rosmerta brilharam de gratidão ao ouvi-lo. Embora o ministério tivesse prometido pagar por toda a reconstrução, não podia repor os itens pessoais e pertences que os moradores haviam perdido. Só podia fornecer uma indenização básica com base nos danos quantificáveis com provas, muitos dos quais haviam sido erradicados durante a batalha. Havia muitos em Hogsmeade que haviam perdido não apenas suas casas, mas também seus negócios, sua fonte de renda. Pessoas como eles tinham que esperar que suas casas e locais de trabalho fossem reconstruídos antes de poderem voltar a trabalhar e, mesmo assim, estariam sob pressão financeira por terem que abrir um novo negócio. Até mesmo o financiamento da reconstrução precisava ser limitado em algum lugar e, embora fosse generoso, só cobria as necessidades básicas da vila. Havia coisas que os moradores teriam que pagar do próprio bolso pelos espaços comuns que usavam. Os problemas da aldeia foram noticiados pelos jornais e chegaram a todos os cantos do país. E então vieram as doações destinadas a ajudar os moradores mais necessitados. Foi emocionante ver uma resposta tão vigorosa que fez as pessoas manterem suas esperanças na humanidade. Os moradores precisavam de alguém para administrar as doações recebidas, e decidiram contratar Fulton, que estava cuidando do dinheiro do ministério e desde então, ele vinha controlando o dinheiro. Mais uma doação. Deus abençoe essas pessoas gentis, disse Rosmerta, genuinamente tocada pela gentileza. Sim, Fulton engoliu em seco, mas e a quantia? Quantidade? Há algo errado com isso. Fulton levantou os óculos enquanto falava. É cerca de 5 vezes o valor que recebemos até agora. Todo esse dinheiro de um único doador. 5 vezes. Rosmerta gaguejou. Ela era o contato designado entre a vila e o ministério. Então sabia quanto dinheiro eles haviam recebido como parte da caridade. Era uma quantia enorme. E ouvir que alguém tinha acabado de se inscrever 5 vezes foi um golpe na cabeça. Quem é? Segunda. Parece que queriam permanecer anônimos. Deixaram apenas um nome, mas por mais que eu verificasse nos registros do ministério, não havia tal pessoa. Visitei os Goblins esta manhã, e até eles se recusaram a me dar mais detalhes. Eu sei que eles sabem, mas se recusam a revelar qualquer coisa, suspirou Fulton. Os Goblins de Gringotts tinham o monopólio do dinheiro, e como o dinheiro havia chegado por meios legítimos, Gringotts certamente deveria conhecer o doador, mas, quando questionados, mandaram Fulton embora sem uma resposta concreta. Qual é o nome? Perguntou Rosmerta. Baltlash. Quebra de cena. Quem viu as cores do arco-íris passarem por seus olhos enquanto era levado pelo espaço antes que, finalmente, as cores vertiginosas parassem e o mundo ao seu redor voltasse ao normal. Ele olhou ao redor e se viu em pé em uma praia com vista para um oceano azul claro e cintilante, com um céu limpo e nuvens tênues pontilhando o céu. Fechou os olhos e absorveu o som calmante do oceano, que chegava ritmicamente aos seus ouvidos. Eu poderia me acostumar com esse som, pensou que enquanto um sorriso surgia em seu rosto, pensando em estudar com esse som de fundo. Que abriu os olhos quando ouviu uma voz atrás dele chamando: os pássaros vão cagar na sua cabeça se você não tomar cuidado. Kim sorriu e se virou para seu mestre, o único e verdadeiro, Alanda Badeley. Nossa, você envelheceu desde a última vez que te vi. Receio que terei que contratar uma equipe de enfermeiros para cuidar de você, que não pôde deixar de gracejar. Alan deu um sorriso irônico. Vou pensar nisso no seu funeral, vendo eles colocarem terra no seu caixão. Prefiro ser cremado. Ou construir uma pirâmide como meu cemitério. Alan riu. Agora que você está aqui, venha, vamos lá, estamos começando. Agora? Que ficou surpreso. Claro, agora. Estou esperando por você há meses. Sabe quantos planos tive que alterar para te acomodar? Vamos lá. Quero ver o quanto você melhorou ou piorou. Alan se virou e caminhou em direção a uma luxuosa casa de praia, situada num penhasco perto da praia com vista para o oceano. Um sorriso surgiu no rosto de Kim enquanto ele seguia Alan. Foi um novo começo. O começo de uma jornada mágica. Fim. Chegou até aqui? Comente o que achou da obra. Gostou ou não gostou? O que gostou? Deixe sua marca.